Deus abençoe a todos nós, mais uma vez entrando no ar, o podcast que eu tenho certeza absoluta que tem abençoado muita gente. Amém. Principalmente porque o nosso objetivo nesse podcast é adorar a Jesus, glorificar o seu nome através dos lindos testemunhos de libertação, de cura, de bênçãos de Deus. Amém? Está comigo na mesa meu queridão filho Lucas. E aí, tranquilo? Beleza? Mais um. Hoje a gente tá de dobradinha, né? É. Hoje a gente tá trabalhando. É isso aí. A gente, o Max, o Marcel, tá todo mundo aqui, tá? Estamos trabalhando bonito. É, mas a recompensa é boa. Amém. O salário compensa. Convidado especial. Muito especial essa noite. O querido pastor Marcos Batista. Querido que a gente já conhece, a gente já caminha junto já há muitos anos. Verdade. Um homem que Deus tem usado de maneira muito especial. Dá uma saudação aí. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe, pastor Ari, Lucas. Aí a pessoal da técnica também e você de casa. Deus abençoe. Uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. Espero que nesse nosso bate-papo aqui, o nome do Senhor, além de ser glorificado, abençoe a vida desses que estão do outro lado da tela, nos assistindo. Amém. Pastor Marcos Batista é coordenador de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Legal, hein? Amém. Convertido em 1975. Já é anos para chuchu, né, irmão? Tem bastante tempo, né? Já tem mais de 40 anos de evangelho. Tem, não é? Novo Nascimento. Amém. Se tornou pastor em 1986, casado, pai de 4 filhos. Isso. Só bênção, né, pastor? Só bênção, só bênção. Olha que eu fui nascido e criado em igreja. Quando minha mãe se converteu, ela estava grávida de mim. Eu que estava na barriga. Uau! Então eu fui o primeiro filho nascido num lar cristão. Olha, que legal. Então aí fui apresentado na igreja, então cresci na igreja. Era a fé que a minha mãe ensinou. Mas eu não tinha tido a minha experiência. Então eu era aquele jovem que foi crescendo, adolescente, filho de crente. Que não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Quer dizer nada. Pecadorzinho. Mais um pecadorzinho. Então, e eu conhecia todas as salas do palácio, né? Eu conhecia as salas, o nome do coral, o nome da cozinha, todas as salas, o nome das classes, escola dominical. Conhecia tudo, conhecia todas as salas do palácio, mas não conhecia o rei. E aí, sala de palácio não segura ninguém, né? Exato. Conhecer a história da denominação, da igreja. Então eu tive meu momento fora, porque eu não tinha nada que me prendesse. Então quando minha mãe me levava pela mão, eu ia. Quando ela soltou, disse, agora siga seu coração. Tá grande. Meu coração foi à rua, e foi dirigir, foi correr em pega com os amigos ali, morava em Bangu. Caramba! Mesmo quando você estava na igreja, lógico, ouvindo corais, mensagens, você deve ter ouvido claro, lógico. Dezenas, centenas de mensagens. De uma certa forma, isso não te preservou, não foi suficiente? Eu acho que foi isso que preservou. Eu só não entrei pelos caminhos errados porque tinha esse temor de Deus, essa semente estava plantada. Acende uma luzinha. Acende, a consciência fica mais sensível. E eu fui na Maranata, lá na ABI, em 1975. Mas antes de você entrar na Maranata, deixa antes de você entrar na Maranata. Ele tranquilo. Ele engrenou a quinta e foi embora. Peraí. Ele falou que ele batia pega, ele era uma espécie de Toreto na época do Velozes e Furiosos, né? Em Bangu. Eu largo da igreja ali em Bangu, aquela praça da igreja católica. É mesmo? Na estrada da Fontinha ali. Qual carro que você tinha? Era um Opala, câmbio em si. Opalão, 3 marchas. 3 marchas. O Max chegou a dar uma respirada ali assim, Opala. Cara, meu pai tinha um Opalão, 3 marchas, primeira, segunda, terceira. Pau meu irmão, violento o carro, viu? E puxava o freio de mão, acelerava, ele ficava gastando pneu. Não tem mais carro assim hoje. Por quê? Motor ponto 4.1. Então hoje o carro é elétrico. 4.1, motor azul. Que era bom. E a gente fazia assim, pega ali em Bento Ribeiro também. E na Vila da Penha tinha um pega famoso também, Lago do Bicão. Então era interessante que você... Maluquice, interessante, Doideira. pode dizer. Você tinha que
a rua só cabe 2 carros, né? Um indo, mas vinham 4. Principalmente naquela época. E um quadro. Principalmente naquela época, as ruas apertadas aqui do Rio de 2 Janeiro. iam pela calçada, então tem que passar. E a rua do subúrbio tem o poste no meio-fio, né? Aham. Tem o poste, a calçada e o muro. Você tem que passar entre o muro e o poste. Caraca. Às vezes fica retrovisor, fica maçaneta, e se bobear, fica o braço O também. carro todo. Mas caiu, os homens da lei não vão aparecer lá, não? Quando aparecia, tinha que fugir, né? Mas sempre tinha uma caixinha. Quem assistiu naquela Velozes e época. Furiosos 1 sabe como é que funciona. Eu acho que hoje não existe isso, mas naquela época tinha uma caixinha que o pessoal botava pra lei ficar longe, né? Cara, nessa época eu morava em Brasília, 1975. Morei na 102 Sul. 75. Aham. Eu tinha 15 anos e a gente assistia a Pega lá em Brasília. Tinha a Pega em... ali Mas no- essa época no- tinha pego em tudo quanto é No lugar. Caseb, ali, no Elefante Branco. O pessoal Elefante descia Branco. lá de cima do Elefante Branco pela W5. 5. Eu W5. estudei no Elefante Branco, estudei Descia Leonardo da aquele Vinci retão do também. Elefante Branco, chegava lá embaixo, eu pegava a curva do Caseb, meu irmão, de vez em quando tinha um que entrava direto pelo colégio. Mas juntava gente, meu irmão, 1.000, 2.000 pessoas. Era interessante, era moleque. Era a igreja, era bem ali na frente, cara. Então, foi ali que eu comecei a gostar do Pega. De Pega? Porque eu estudava no Elefante Branco, depois eu fui pro Leonardo da Vinci, Isso. que tem ali na W5. E o Niltinho, que é o filho do pastor da igreja congregacional lá, também gostava. Vamos assistir. E a gente gostava de assistir aquilo. Eu falei, Cara, a gente ia pra vigília. Eu vou passar para dentro do carro. O pastor fazia a campanha de vigília. Em 75. Vamos fazer vigília. Vigília sexta-feira, que era o dia do Pega. Na sexta-feira. E nessa época, meus pais, nós éramos membros daquela igreja Assembleia de Deus que tinha ali, L2. da Baleia. Da Baleia. Ali, né? bem ali na W5, logo abaixo do Caseb. Logo abaixo. É. Aí a gente ficava com medo de preso, porque quando a polícia chegava lá, meu irmão, chegava com um ônibus, com um cachorro. Pra levar todo mundo. Pra levar todo O mundo. máximo que 3, eles 4 podiam. ônibus, o que eles prendiam, era um botavam dentro do bonde ônibus. mesmo. Aí eu ficava de dentro do cercado da igreja, subia pra cima da igreja, pro telhado da igreja, ficava lá de cima assistindo. Tu pega. Tu pega. A gente falava que ia pra vigília, entendeu? Mas tava indo ver o pé. Pô, é porque que acontece? Ficava A na galera arquibancada gostava de... lá, ficava de camarote. A galera que gostava de carro ou ia pro clandestino ou teria que pagar uma fortuna pra ir pra um autódromo ver uma corrida. E ninguém tinha essa grana. nós- né? naquela É época complicado. Tinha uma febre dos karts também. É. Kart. Mas, Kart não era a também. mesma coisa, porque a missão real é melhor, né? O carro grande é melhor. É. Não, e O aquela carro sensação de ser contraventor, né, cara? Senão não tem graça. É, exato. O errado atrai. Atrai. E o pior, que naquela época os carros da polícia eram uns Fusquinhas. É. Pô, a gente montado nos Opala 4.1. É. E lá em Brasília tem muito aqueles retornos, né, aqueles balões. Isso. Então, Nessa época Pra tinha todo Maverick lado, também? tinha, Tinha mano. uma Maverick É, que também andava E o muito. carro da polícia era o Veraneio, o C14. Tinha o Veraneio, Ele não tinha muito jogo para fazer Não. o balão, né? Então, Aí abria a curva e os caras Era iam embora. curva, era um horror. Ah, rapaz, mas foram dias em Brasília difíceis. não tem cruzamento, tem balão para todo é lado. balão pra todo lado. Evitar cruzamento mesmo. É. Então pegava o eixão, o eixinho. A gente às vezes fugia lá para L2, lá para a igreja do Vilarino, Lá embaixo. lá embaixo. Na L2. Eu morava na 102 Sul, que era a quadra do Banco Central. L2 era um retão, né, cara? Pô, então o senhor foi um piloto que expandiu de Bangu, foi até Brasília eu pilotando. morei lá um tempão. Morei. E eu gostava de ir de carro, vi visitar a família dirigindo. Gostava de... E a gente estava querendo pegar um Chevette, porque lá na minha turma, a turma que corria no Pega ali em Você tá Bangu, quantos anos, pastor? Desculpa, só pra perguntar. 65. Então, você tem 2 anos mais do que eu. Então, a gente 21 estava de vivendo mais ou julho. menos esses momentos aí, sem se conhecer. Se esbarraram no Desconhecido. mesmo... Lógico, você estava dentro de um carro e eu na galera. Na né? galera, O pai provavelmente assistiu. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Aí trabalhei lá num banco chamado Banco Santa Catarina, mas aí logo eu fui pro rádio na torre de TV. Tinha uma rádio na torre de Na TV. torre de TV. Aí eu fui trabalhar naquela rádio. Eu fiz eletrônica, fiz escola técnica e fui para fazer manutenção. Mas cheguei lá, um camarada faltou um locutor, aí pediram para eu dar uma hora certa e fazer um comercial. Pegou. O diretor estava com a caixa de som na sala dele, ele desceu e falou, quem foi que falou? Eu falei, vem bronca. Aí ele falou, foi você? Foi o Carioca que falou, que ele me chamava de Carioca. Cara, você veio fazer o que aqui? Eu falei, manutenção, eu sou da empresa que se contratou. Ele, não, você não vai fazer manutenção não, cara. Você vai pro outro lado do vidro, pro outro lado do aquário. Que legal, hein? Pode começar hoje? Eu falei, posso. E já fiquei na locução da Já rádio. ficou na locução E da aí rádio. você começou a trabalhar em rádio. Como era o nome da rádio? Era rádio...
Onde é Alvorada? Planalto. Rádio Planalto, do lado da Alvorada. Que aí no outro lado, no outro prédio, perto do Coni, que tinha outras rádios ali também. Isso. Aí você fazia a programação da rádio? Fazia locução. Passagem, locução, noticiário. Que legal. Anunciava música, era AM, né? Sim. Não tinha as FMs. Não tinha FM. Aí eu voltei para o Rio. Nessa época você não estava longe de Deus. Tava longe. Eu tinha uma moto Harley Davidson. Uau! 125. Harley Davidson Mas era grande, uma 125 era do tamanho de uma Honda 350. A Harley é muito grande, né? É um monstrão. Italiana aí. Era legal, gostava muito. Então, às vezes eu ia na igreja congregacional que esse rapaz, meu amigo, Niltinho, era filho do pastor. E ele também, ele falou, cara, tu é crente, tu é tão legal. Cabeça boa. E aí, quando eu voltei, em 77, eu vim que eu ia voltar para Brasília, mas acabei ficando, porque em 77 eu acabei entrando numa rádio grande aqui. Aqui no Rio de Janeiro. Aí fui efetivado em 80. Qual rádio que você trabalhou? Na Relógio. A Rádio Relógio era famosa. Você sabia? Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Rádio Relógio Federal, cultura e hora certa, minuto a minuto. Caraca, você que está assistindo agora aqui, que tem a idade deles dois, está pirando, né? Você está pirando agora. Rádio Relógio, todo mundo ouvia, cara. Naquela época a galera não usava relógio no pulso, não. Ninguém. Primeiro que era caro o relógio. A referência era a rádio. Então o pessoal ficava com a rádio relógio de manhã para sair. A Rádio Relógio, eu me lembro dos meus tios, meus avós, minha mãe, meu pai. Isso aqui no Rio de Janeiro, né? Lá em Brasília, a Rádio Relógio não chegava lá. Então, o diretor da rádio era o Leonardo Abud, o bispo Leonardo Abud, o pastor na época Leonardo Abud, tinha o Tito Oscar, pastor Tito, o próprio bispo Roberto McAllister, e eu tinha um amigo, Tuninho, que era filho do Leonardo Abud, que trabalhava com agência de publicidade. Ele tinha, inclusive, Brasília, a conta da Agrale, ele tinha. Aí eu vim para o Rio. E quando eu cheguei aqui, quando eu vim em 75, era meu aniversário. Certo. Aí eu reencontrei os colegas de infância lá de Bangu e falou, pô, temos que buscar um carro que um camarada vai entregar lá no centro. Pô, e você é o cara que dirige. O carro era meio cabrito, sabe? Era um Chevette remarcado. O pai de um dos meninos tinha uma seguradora e falou, teve um carro aí que deu perda total. Se vocês arrumarem um carro igual, eu remarco ele. Tinha uns negócios assim. Era um carro, não sei nem até hoje a procedência. Eu fui buscar. E aí o cara que foi comigo amarelou. Os caras não apareceram para levar. E aí, quarta-feira à noite, em frente à ABI, era o melhor lugar para marcar encontro. É mesmo? Porque era crente chegando toda hora. Era um movimento grande, né? Aí eu fiquei encostado assim numa pilastra. Mas você estava lá por acaso, você não estava lá por... Eu fui para buscar o carro. Marquinhos, vamos buscar um carro aí, cara, vai chegar, arrumaram para nós, já vai ser remarcado, para trazer para gastar no Pega. Era um carro que e não ia ter... Para botar na pista, para a galera rodar. Porque o pai desse nosso colega, como ele tinha seguradora, ele não queria que o filho usasse o carro dele. Ele falou, então arruma um para vocês quebrarem. E arrumou esse Chevette, fui buscar. E não apareceu o carro, não apareceu quem ia levar. Eu fiquei olhando aqueles crentes chegando. Eu encostei numa pilastra e fiquei olhando. Aí minha cabeça ficou igual uma televisão. Sai um comercial, entra outro. Sai um comercial, entra outro. O quê? Aí pegando o gancho que você deixou lá atrás. As historinhas da escola dominical começaram a explodir na minha mente. Mas aquilo que eu aprendi quando era criança. Era o evangelho que estava acontecendo ali? Não, o pessoal com Bíblia na mão e cantando louvor. Tava na cara, né? Tava na cara, que era coisa de crente. Eu falei, pô, você viu esse povo eu conheço. Eu falei, esse povo eu conheço. Aí eu falei, meu lugar não é aqui, meu lugar é com essa gente com Bíblia na mão. Aí eu fiquei ali e falei, poxa, Senhor, se eu ainda presto, se teu negócio é com gente perdida, teu negócio é comigo. Então, se eu ainda presto, fala comigo que eu queria... voltar a sentir isso aí. Aí bateu no meu ombro assim, um cara, eu olhei, depois se tornou meu amigo, o Fernando Monteiro, filho do Paulo Monteiro. Fernando Monteiro. Ele falou assim, tudo bem, jovem? Pastor da DEVEC. Ele falou, tudo bem, jovem? Eu falei, tudo. Quer ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida? E vai mudar? Que legal. Eu falei, pô, quero. Aí ele me levou lá para o auditório. Nono andar. No nono andar. No elevador eu fiz uma oração secreta, só no pensamento. Falei, Senhor, a única coisa que eu quero é voltar a te ver como eu te via no passado, quando minha mãe me levava na igreja. Eu quero voltar a sentir aquela fé simples. Eu quero voltar a sentir aquilo. Quero voltar a te ver. Aí ele me botou no meio do auditório, um lugar até bom para botar visitante, que fica com vergonha de sair, né? Fica meio preso, né? Aí tinha um médico lá que tocou um piano, cantou, era o filho do pastor, cantava muito, até hoje sou fã dele, canto a música dele. E
Ele pregou, ele falou, o pastor Daniel Bonfim, um pernambucano baixinho, falava grosso, Isaías, evangelista do passado. O pastor Bonfim parece que ficou agarrado na ponte, chegou atrasado. Aí o pastor Paulo Brito, que eu acho que não era pastor na época, ele falou assim, irmãos, vocês vão ter que me ouvir. O pastor Daniel Bonfim deve ter tido algum, não tinha celular naquela época, né? Mas ele vai chegar, porque ele não falta. Então eu queria ler um texto do Evangelho de Marcos. Quando falou Marcos, eu falei, pô, já falou comigo, meu nome é Marcos. Já se identificou. Ele leu o texto de Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a gritar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Todavia, ele falava cada vez mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo Jesus, disse, chamai-o. Jesus parou e disse, chamai-o. Foram chamar o cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu torne a ver. Jesus falou, vê. Ele passou a ver imediatamente e seguia Jesus de estrada fora. Foi esse texto. E o Paulo Brito pregou, pastor Paulo, hoje ele descreveu minha vida. Eu falei, alguém contou para ele. Ele está contando. Aí, no final, ele disse assim, você que está aqui, Bartimeu, quer voltar a ver? Que quer beleza, voltar a ver? Que maravilha. Era exatamente o que você tinha comentado com Deus. Na oração. Na oração. Aí, eu nunca fui de perder a oportunidade. Eu não sei quantas pessoas foram à frente naquele dia, mas eu fui o primeiro. Que legal. Eu saí derrubando Bíblia de todo mundo. Que não posso perder corri, e cheguei lá na frente. Aí o pastor Bonfim chegou no meio da pregação e ficou quieto lá, sentado naquelas cadeiras que tinham ali perto dos instrumentos. Quando ele fez apelo, o pastor Bonfim veio à frente para orar pelos novos convertidos. Eu já cheguei. E aquele tablado é muito encerado, né? Aquele Isso, piso vizinho, ali. né? E eu segurei na bainha da calça do pastor Bonfim, eu já me ajoelhei e quase eu derrubei o velhinho, ele ficou balançando assim. Aí eu falei, pastor, o que eu devo fazer para ser usado por Deus? O que eu devo fazer para ser usado por Deus? Ele com aquele vozeirão, basta não atrapalhar que ele te usa. Foi o primeiro conselho pastoral. Aí ele abaixou e falou assim, como é seu nome? Eu falei, Marcos. Ele falou, como é seu nome, Marcos? Aí ele veio aqui no outro ouvido e falou, Marquinhos. Parece até aquele vermezinho de Jacó, né? Chamou no diminutivo e falou, Marquinhos, olha o que o pastor Bonfim disse. Marquinhos, você é um barco a velas e o Espírito Santo é o vento. Deixa ele te soprar. Que legal. E aí você vai agradar a Deus. E estou deixando soprar até hoje. Ah, que maravilha. Que legal, cara. E aí deu-se início a essa sua jornada. Foi, quando o pastor Paulo Brito pregou e descreveu minha vida, eu falei, é indefensável. Né? Ele contou tudo e fez o apelo. Eu voltei para casa querendo evangelizar todo mundo. Eu saí para buscar um carro, voltei querendo evangelizar. No outro dia já reuni os amigos. Você tinha o quê? 18, 17 anos? 17, e era mês de julho, igual hoje. Eu ia fazer 18 anos, estava com 17. Novinho, rapaz. Novinho. Aí eu já queria evangelizar os amigos da rua Pirapitinga, né, onde a gente morava. E eu já queria ir para a igreja da minha mãe e falou, vai chegar um novo Marcos lá. E eu já botando Caramba, fogo. que legal. Consegui reunir a juventude, porque a igreja era muito xiita, sabe? A igreja era muito fundamentalista, a igreja congregacional naquela época. Assim, você não podia fazer nada domingo, né? Dia do Senhor. Minha mãe, a gente não ligava televisão domingo, então, essas coisas. Então também não tinha jovem, porque quando aperta demais, espirra, né? Então, os filhos dos filhos falaram, não, vou chamar todo mundo. E já fui o primeiro presidente de mocidade. O pastor Paulo Brito foi lá pregar. Ele tinha, acho que era um Opala branco, foi ele. Eu ouvi falar desse Opala branco. Eu lembro porque eu fui buscar ali na quinta da Boa Vista. Você já olhou e pensou, esse Opala aí? Eu falei, isso aí é velhos tempos. Dá para dar uma acelerada. Já experimentou? Porque quando ele chegou, que um rapaz foi buscá-lo ali na quinta da Boa Vista, ele morava por ali, rua do músico, do maestro, alguma coisa assim, ele estava até fazendo um hino. Ele estava fazendo assim, ele estava compondo, ele ensinou pra gente lá em Bangu 2 canções. Uma era oh, que prazer é descansar na força do teu braço, né? Na sombra do teu... Isso. E outra era, ele falou, olha, eu também fiz porque eu estava ouvindo uma coisa sobre os crentes na África. Como que eles cantam? Sem instrumento.
E eu fiquei ouvindo aquilo no testemunho de um missionário. Acabei de fazer um corinho também. A gente falava corinho antigamente. Ele compôs, ensinou pra gente em Bangu. Foi a primeira vez que cantou. Com Jesus comigo, posso vencer o mal. Com Jesus comigo, tenho gozo real. Quando eu falo em nome do Senhor, o inimigo foge derrotado, pois ao nome do Senhor Jesus todo poder foi dado. Rapaz, a igreja congregacional Eu acho que nem o pastor lembra desse pegou louvor. fogo. O corinho que ele tinha, eu acho que ele tinha acabado de fazer. E pegou fogo a igreja. E eu fiquei feliz que ele aceitou o convite. E aí, dali, eu fui para o seminário. Eu falei, não, eu quero mais, eu quero aprender mais. Eu quero ser igual esse pastor aí. Eu quero ser alegre, assim. Eu quero... Não tinha aquele arquétipo daqueles pastores, assim, fechados. Aquela coisa litúrgica. Poxa, pode ser pastor e pode ser alegre? Eu quero ser assim. Aí eu fui para o seminário, foi uma inspiração para mim. Tá, mas aí você se converte ao Senhor Jesus, sua vida muda, você tinha os laços que te prendiam no mundo foram quebrados, né? Mas você continua na rádio. Sim. Aí eu não fui mais para Brasília, já despedi, fiquei no Rio. Um amigo meu falou, pô, vamos fazer um teste primeiro na Rádio Guanabara, na Rádio Bandeirantes, que chamava, a Rádio Bandeirantes no Rio chamava Guanabara. Ali no edifício Dark, na rua 13 de maio, 40, o número 23, número do Salmo, 23, era aí, vamos lá, 6º andar. Aí o seu Laércio era o diretor da rádio. Falou, não, como é que é? Um amigo do amigo, o Oswaldo, que era do Correio, me levou lá. O operador Chiquinho, encontrei há pouco tempo, é crente ali em Madureira, numa igreja. Década de 80. Missão Evangélica Pentecostal. Isso Ele é década de 80, né? Da década de 80, é. Aí, não, emprego no rádio você vai arrumar. Aí fui para lá, comecei a fazer. Aí um colega me chamou para fazer um teste na Rádio Relógio, que era o amigo do Toninho Abud, né, que era da agência, agência de publicidade. Falei, não, esse cara eu conheço, já vi a voz dele. Aí, no primeiro teste, eu já fiquei na Rádio Relógio. Legal. Fui gravar umas curiosidades. O Mariano, era eu, Zé Maria, eu era um novato, né? Zé Maria, Ricardo Mariano Dublachevich, que trabalhava na Herbert Richard, e Edivaldo. E tinha até um camarada que era o Rei Momo da época, ele também era agenciador de publicidade, ele era também dublê de locutor. Você falou que foi fazer locução de curiosidades. De curiosidade. Como é que era Você isso? sabia? Você sabia? Eu me lembro de você O sabia. beija-flor bate suas asas 400 vezes por minuto, dando a impressão que está parado. Você sabia? Ele tinha que O falar esqueleto isso. humano é composto por 208 ossos, sendo o maior deles o fêmur. Você sabia? Era uma sequência. Era uma sequência. De você sabia. Porque não mas era tocava de um música. minuto. Era. Porque ele tinha o Dentro relógio. de um minuto tinha que falar 4, 5 curiosidades, 3, dependendo Do tamanho. Tinha uma Porque a Iris Letieri entrava, tinha uma locutora. contagem, Como né? é o nome dela? Iris Letieri. Iris, que era a mulher do relógio, que dizia a hora. Que era São locutora do 20 aeroporto horas. também, né? Aquela voz do aeroporto. A voz do aeroporto é dela, Iris dela. Letieri. 20 horas, 20 minutos, 55 segundos. Uma voz Aí, lendária também, né? Tinham 3 toques antes, uma voz lendária. Uma voz excelente, lendária, uma voz sim. padrão, do Observatório Nacional. Né? Aí, no terceiro toque, eu entrava ou com comercial ou E aí com você tinha curiosidade. mais 40 segundos para falar mais 3 curiosidades. De 1 em 1 minuto ela entrava. Então, como eu falava segundos, às vezes eu ia dar uma entrevista, cara, não, só tem 15 minutos. Eu falei, cara, 15 minutos para mim é uma eternidade, eu falo 15 segundos. E aí o Mariano, esse Ricardo Mariano, falou, cara, eu trabalho na Herbert Richard, quer ir lá um dia fazer um teste? Uau. Eu falei, pô, quero, cara. Não, pera, antes de passar para Herbert Richard, vamos trabalhar um pouco mais a vamos. rádio. É Sim. porque ele acelerava. Ele é o cara da velocidade. Não, esse cara passa a quinta marcha e acelera. Reduz aí. Mas vamos voltar para a ABI. Eu gosto daquele momento. Que aí nós fizemos depois, o pastor Paulo Brito fez um evento, isso muito tempo depois, que era Navegando com Jesus. Foi um momento histórico na Ninguém nossa tinha igreja. feito isso. Alugou uma barca, Rio-Niterói. Rapaz, que coragem. Lotou a barca. Aquelas barcas entravam o quê? Umas 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. né? Caramba, é muita gente. É uma barca enorme. Pode crer, a barca era grande pra caramba mesmo. Depois que eu fui para o seminário, veja bem, aí eu fui
Fui ordenado em Venda Como é das que era o Pedras. Navegando com Jesus? Não muda não, cara. Vamos devagar. Explica o Navegando com Jesus. Vamos desfrutar do Navegando com Todo Jesus. mundo vai e leva amigos não crentes, vamos passear pela Baía de Guanabara, e música e pregação, evangelismo. A igreja alugou aquele barco durante aquele período ou cada um pagou sua passagem? Como é que foi isso? Você lembra? Mas eu sei que eu fui de graça. Eu sei que eu fui de graça. E aí o pessoal entra na barca e vai cantando E vai até a cantando. Paquetá. Aí, e vai, volta cantando, e faz apelo na barca, Lá e em já tem Paquetá, aconselhamento. em Paquetá saíram do barco em Paquetá? Saía. Da barca? Mas peraí, uma Mas dúvida. o grande lance era dentro da barca. Da né? barca. Então, Nossa, aí. mas tipo, a barca foi alugada pela igreja. Aham. Aí parte da galera que tá na barca é da igreja. Mas outra parte não. Não, foi exclusivo. Lotou os 2 pavimentos. Não, tudo bem, mas aí a coisa era se Mas fazer... estava aberto ao público. Então, essa barca não. saiu do itinerário, saiu lá da... Era um dia de semana, um dia final de semana, um movimento Como fraco. se fosse uma barca particular. Particular. Tá, ok. Então só entrou a galera da igreja mesmo na barca. Só. E aí foi fazer um evangelismo em Paquetá. É. Entendi. Mas a coisa na barca, o fogo já caía. E o pastor Paulo compôs um hino pro Navegando. É? Esses dias eu falei com o pastor Davi Silveira, ele cantou o hino todo. Eu falei, rapaz, você lembra? A pastora Claudete canta também esse hino. Navegando, bonito, rapaz. Eu falei que essa igreja aí é vanguarda, está na frente. Criatividade pura, Juventude, E tinha umas reuniões ali no colégio, na Paulo de Fronten, né, que era reunião de jovens, né? O Francisco já faleceu, era o presidente dos jovens. Tinha o meu amigo Marcos Salomão, do Complexo J. Complexo né? J, mas Complexo J. Ele tocava lá. Essa turma, o Carlos Fernando, que depois trabalhamos juntos na revista Vinde. Isso. Carlinhos O teve Zé aqui. Carlos, que tocava contrabaixo na ABI, depois, agora no Mélio, estava tocando Sim. teclado. O Zé Carlos, um grande músico. Né? Muito bom. E aquela turma toda. A menina que tocava piano, inclusive, ela tocou o disco Cristo é Paz, Patrícia Bretas. Isso. Misericórdia, tocava tudo. Hoje ela faz até audição de piano de teatro municipal, toca muito. Uau. Mas ABI, Maranata. Tinha uma menina que era aeromoça, ela ficava no retroprojetor botando as músicas, as transparências. Ela vinha uniformizada, com o uniforme, acho que é da Varig, alguma coisa Varig, assim. né? Vinha direto pro reto projetor. Direto. Eu falei, cara, que essa é a igreja, o pessoal vem, não tem... E naquela amor de época Jesus, unção. não havia templos, então era reunião na quarta-feira e reunião no domingo. Era uma informalidade séria. Não tinha aquela coisa Mas tinha um do terno e compromisso, gravata, né? mas tinha um compromisso. Era sério. Assim, a associação era, amém, né? Associação Missionária Evangélica Maranata. Maranata, exatamente. Aí não tinha hall de membros também. No início era uma frente evangelística. Era um projeto evangelístico. E deu tanto certo, falou, ninguém queria ir para outra igreja, queria ficar ali. exatamente. Né? Não, então vamos ter que Era muito institucionalizar, legal né? aquilo ali, né? Vamos montar, vamos formar a igreja. Porque era um imã. Hoje eu conheço, eu posso citar aqui uns 50 pastores que se converteram na ABI. Caramba, ó. É mesmo, pastor? Gente que de são todo pastores lado, né? hoje. São pastores presbiterianos, pastores congregacionais, pastores da Nova Vida, pastores da Assembleia de Deus, Assembleia de pastores Deus, de Batista. igrejas independentes. Caramba. Eu ontem encontrei um pastor amigo meu, Nilson, que é da igreja presbiteriana, ali em Higienópolis. Aí eu que estava comentando que vinha, ele falou, rapaz, eu ia naquela reunião, nem era crente, a minha esposa era minha namorada, falou, só namoro com você se você for no culto comigo, que meu compromisso de quarta-feira é lá. Ele estava mais de olho nela do que no culto, Lógico. claro. Aí ele falou, eu pago o preço. Ele foi... No primeiro culto ele chorou igual criança. No segundo, quando fez o apelo, ele foi na frente. Não suportou. Na segunda, só 2 quartas-feiras ele se convenceu. Hoje ele é Não pastor. deu mais. Não deu mais. Caraca. Então era um mover, tinha um poder que vazava, transbordava daquele púlpito ali, rapaz. E era bonito o negócio. Amém. Às vezes eu encontro ali no MER, tem um casal, né, que Guilmar e o marido, que ficava na Francisco. portaria, o Francisco. Francisco, Chiquinho e Guilmar. Eu falei, rapaz, Figura me dá lendária saudade, também, né, galera. da Paulo Maranata. Monteiro. Paulo Monteiro Paulo também Monteiro é um outro que vai vir aqui patrimônio. falar com a gente, conversar com a gente. Dinossauro da Maranata. Dinossauro. Eu lembro, quem tomava conta do som ali era o Enio. Eu nunca mais vi. Enio. Rapaz. Famoso mão de vaca. E muita gente, cara. Muita Mas gente não é porque ele era boa. pão duro, não. É porque era...
Ele era forte também. Ele era forte, Ele carregava aquele som, aquelas caixas sozinho, montava isso sorrindo. Aqueles multicabo antigamente tinha, né? Ficou grosso, ele enrolava aqui, sozinho. Tudo vinha aqui, pegava tinha uma a Kombi, força. botava tudo o material dentro da Kombi, saía, chegava lá, desmontava, montava. O cara era um touro. Era o cara. Era um touro, mas comprometido com o evangelho. Enio. Conheci o Enio. E o pastor Paulo, tanto o pastor Paulo quanto também o pastor Bonfim, ele falou assim, olha, abençoe sua igreja, seja bênção na sua igreja, né? Ele te distribuiu umas flâmulas assim, Jesus vem, prepara-te, Cristo voltará, prepara-te, uma coisa assim, todo mundo levava, rapaz, ele falou, você vai pegar fogo aqui, mas é para incendiar a sua igreja lá, abençoe sua igreja, seja bom crente. Mas isso o pessoal falou, mas é aqui que eu estou bebendo, né? É aqui que eu quero ficar. Eu quero ficar a ABI foi um celeiro, rapaz. E o pastor Paulo, e uma coisa interessante essa sacada do pastor Paulo também, de botar o retroprojetor, a música na parede. Isso. Porque as igrejas, o que tinha? Inário e cancioneiro. Exatamente, todo mundo olhando pro chão. Todo mundo olhando pro chão. Pro Inário. Isso surgiu na Maranata aqui no Rio? Foi. Maranata é pioneira. O pastor Paulo que teve essa ideia. esse insight de botar a música... Ele deve ter visto isso em alguma palestra, alguma coisa ele de falou, médico, ele falou, talvez. isso serve para culto, Pode ser. né? Ele pode ter ido numa palestra de médico, cara. Porque isso era instrumento de palestra, pois né? é. Não era instrumento de culto. Pode ser. Deve ter ido ver alguma aula de médico, alguma palestra grande, aí falou, caraca, isso aí dá no culto. E as transparências, às vezes, pegava aqueles coisas antigos de raio-x de médico. Exatamente. Ele lavava para botar... Na água sanitária ele ficava aquele azulzinho clarinho e escrevia com a caneta própria. A radiografia. E a gente ia para lá, todo mundo levava gravador para aprender os cânticos para ensinar na igreja. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Aí o pessoal gravava. Aqueles gravadores Aico, botava lá para ensinar na igreja. Aí ele lançou, de tanto pessoal fazer isso, ele falou, então eu vou gravar em cassete. Aí tinha né, acho que era Louve com a gente, Cante Conosco, umas fitas cassete com louvores da Maranata. Que legal. Que sucesso que aquilo fez. Aquilo foi para tudo que é igreja. Então a Maranata também, posso dizer isso aqui sem medo de errar, ela ensinou as igrejas a cantarem. Que legal. Aquela coisa do fora harmônio, do Inário. Porque era só a harpa cristã e os cancioneiros mais tradicionais. Cantor cristão, salmos e hino, a harpa cristã. E aí começou a aparecer a Maranata ensinou a juventude a famosos cantar corinhos, né? Que a gente... Aí, rapaz, foi... A cada programa que passa, mais se concretiza como a Maranata revolucionou, pelo menos eu acho que, assim... de uma certa forma, o cenário evangélico do Rio de Janeiro... E influenciou o Brasil. Porque... E acabou respingando fora do Rio também. Ah, sim, porque muita gente... Nessa época eu estava em Brasília. Você voltou para o Rio, mas eu continuei em Brasília. E lá de Brasília, eu fiquei filho de crente, mas não é crentinho. Mas me converti a Jesus, entreguei minha vida para o Senhor mesmo. Levei Jesus a sério a partir de 1976. E aí eu já não estava mais lá na W5, na Assembleia de Deus. Desci para a Assembleia de Deus... da L2. Da L2. Tinha a Assembleia de Deus na L2, e na 611 tem lá até hoje. E dali eu comecei a me envolver de uma maneira mais séria com o evangelho. E de lá chegava... Mas a galera... Maranata? Muita gente do Rio. Brasília... O disco do Paulo Brito, o disco O Senhor Vem Ficar Comigo, aquele disco foi pro Brasil todo. Um disco com a capa escura. Assim, eu conheci o Paulo Brito pelos discos. Pelos Nunca discos. tinha visto pessoalmente. Só a voz cantando. Entendeu? Ele chegou aí em Brasília durante muito tempo depois. Porque ele era amigo do Vilarindo, pastor Vilarindo, então ele ia em Brasília fazia lá a série de conferências. E as pessoas vinham ao Rio de Janeiro, iam na ABI, aprendiam os louvores e saíam espalhando. Cara, que legal. Que eu não me lembro mais, mas eu sabia a sequência dos discos, LP, né? Senhor Vai Ficar Comigo, Eleva os Meus Olhos, depois Cristo é Paz, e aí foi os hinos, e a sequência do lado A e do lado B, de tanto que eu cantava. Hoje, um dia desse, eu estava conversando com um pastor por telefone, o Lécio Dornes, que fez um workshop aqui. Isso. Ele mora nos Estados Unidos, em Orlando. Ele falou, rapaz, o pastor Paulo Brito me pastoreou pelas músicas. Ele estava num momento muito ruim na vida dele, assim, de muita indecisão e pressão.
ele ouvia as músicas do pastor Paulo e falou, ele me pastora, porque o pastor Paulo canta a Bíblia, né? A música dele é uma pregação. É isso aí. Canta e faz apelo e pronto, o culto está feito. Sim. Então o Lécio foi pastoreado, eu falei, muita gente foi pastoreada pelas canções do pastor Paulo Brito. Verdade. Eu fico pensando assim, ó, hoje, eu não sei quando vai ao ar, né, nossa conversa aqui, mas eu estava falando com um amigo pastor hoje, vindo para cá. Eu falei, quando você pensa que todas as músicas bonitas já foram feitas, aí vem um Paulo Brito e fala, coragem, sou eu. De onde ele tirou esses acordes? Ele achou um jeito de fazer uma música mais bonita. Muito lindo. É o mavioso cantor de Israel, né? Quem tem a unção tem, não adianta copiar, né? Quem tem a unção brota. A inspiração, a gente sabe de onde vem, né? Então, é infinita a inspiração. E duas coisas que me impressionaram muito na Maranata e no pastor Paulo Brito é a simplicidade de pregar. Ele falou, ele é médico, ele tem curso superior, ele é médico, é um cara catedrático, mas ele prega simples. O doutor entende e a pessoa simples entende. E eu falei, isso aqui é o evangelho abençoador. Isso aí. Não é? A força do evangelho está na simplicidade. Na simplicidade. Jesus contava historinha, contava parábola. As crianças entendiam. Desenhava no chão. Que coisa mais simples que isso? Você agachar e desenhar, fazer um desenho na terra? Aí eu falei, isso aí. O evangelho é isso. Boa música boa no sentido não somente técnico, mas com mensagem, e a pregação simples. Eu não tenho nada contra a teologia, até gosto, até leio todas as teologias. Meu pai dizia assim, agora você é pastor, quando eu fui ordenado. No dia que fui ordenado, meu pai falou, agora você é pastor. Meu pai era analfabeto. Minha mãe que ensinou ele a ler, escrever e desenhar o nome, que ele não queria assinar assim, na digital. Né? Ele dizia, olha, você agora é pastor, leia todas as teologias que você puder ler, mas na hora de falar, seja simples. Lembra que seu pai está no auditório. Se você falar para o doutor, ele vai embora feliz. Se você falar para o porteiro, os dois vão embora felizes. E eu vi isso no pastor Paulo. Eu falei, essa sacada. Eu falei, fala simples. O doutor vai entender e o simples vai entender também. Isso. Aí eu sempre fiz a opção pelo simples. Rádio. Vamos voltar lá. Voltar aí na eu rádio. comecei a falar nas curiosidades da rádio. Tá. Mas essa rádio, eu não sei como é que vocês faziam, porque tinha mensagens, inclusive esse culto na ABI nesse período, antes da Maranata chegar lá, havia um culto da Nova Vida, sim, antes, e o pastor Macalester, parece que tinha também uma palavra, uma mensagem na rádio, se eu não estou enganado. Quando ele desocupou o auditório da ABI, porque ele construiu a igreja na General Polidoro, lá em Botafogo, aí ele foi para o templo próprio. Lógico. Aí a Maranata entrou, o doutor Ascioli entrou, e explodiu assim a ABI de bênção. Ficou mais conhecido com a entrada da Maranata. E ele era dono da Rádio Relógio e ele tinha 5 minutos. A Igreja Pentecostal de Nova Vida apresenta Café Espiritual, 5 minutos de devoção bíblica na palavra do bispo Roberto Macalester. Ele falava e de vez em quando entrava a cada meia hora. Cada meia hora entrava, assim, faltando 5 minutos para fechar meia hora e fechar o horário. Aí entrava ele com a mensagem. E o grande segredo da Rádio Relógio também é que durante o dia você está falando, é ao vivo, mas tem o gravador que roda, chamava de dedo duro, né, da censura, né, roda devagarinho, gravava tudo. À noite eu botava ele. Como ninguém ouvia a Rádio Relógio de dia e de noite, não sabia que de madrugada era repetido tudo do que foi durante... mas pô, show de bola. Mas era ótimo, porque também são públicos diferentes, né? Exato. Porteiro, gente que se converteu com a pregação do bispo Roberto Macalester. Na verdade, o programa era 5 minutos, mas tinha abertura e encerramento, ele falava... Na verdade, muito menos, 3 minutos. 3 minutos. Ele falava assim, hoje quero falar sobre ansiedade. Em 3 minutos ele dava o recado. Desenvolvia ali. Que legal, cara. E assim ele fundou uma igreja, né? Ele fundou uma denominação, né? Não fundou alguém, que ele foi fundada lá em Pentecostes. Ele organizou uma igreja, fundou uma denominação, Nova Vida, com rádio, o poder do rádio. Aliás, o rádio nunca perdeu o ibope para a televisão. Nunca. A televisão, ela só tem horário nobre às 7, né, às 19, porque era a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Era a parte mais chata do rádio. Era de 19 às 20h30. Então ninguém ficava no rádio. Para onde que corria? Para a TV. Por isso que a TV ficou com horário não. Agora que a Voz do Brasil não tem obrigatoriedade daquele horário, a TV já está começando a perder para o rádio de novo.
Agora perde para o YouTube, né? Perde É, pra as rádios rede. estão agora no YouTube, né? É. Agora, interessante é que nesse período, porque a Rádio Relógio é muito antiga no Rio de Janeiro. Quando você chegou em 1976, 77, Aham. a Rádio Relógio já Tinha uma história. Então, já tinha uma a história. Rádio Relógio era a Rádio Relógio Federal, porque a capital era aqui, na década de 60. Isso. Sim. Quando a capital mudou para Brasília, o bispo comprou a rádio e pediu autorização para usar Rádio Relógio Federal. Ele falou, então coloco limitada, porque agora vai virar nome fantasia, porque federal não pode usar. Federal vai ser lá, a Por que EBN, que eu Empresa falei Brasileira isso? de Notícias. Porque eu era molequinho nessa época, morava em Marechal Hermes, e eu me lembro Morei de na uma, Américo da Rocha. de uma noite do pastor McAllister, eu devia ter uns 5 anos. Olha, Eu me lembro o pastor McAllister estava pregando, ele tinha um sotaque ele é canadense, canadense, né? Tinha um sotaque americano. de quem fala inglês e aprendeu português e fica com aquele sotaquezinho. E ele, naquele dia, minha mãe estava com tuberculose, Olha. Ah, entendeu? Um dos pulmões estava tomado. E ele orou e falou para minha mãe, eu me lembro minha mãe botando a mão em cima da rádio, porque ele pediu ponto de contato. Ele ponto de falou assim, contato, bota a sua mão em cima da rádio como um sinal de fé e eu vou orar por você. Rapaz, minha mão ficou curada. olha aí. Na segunda-feira, isso era uma sexta-feira, me parece, ou sábado, quando foi na segunda-feira, eu fui fazer os exames, Não tinha mais nada. só tinha marca, porque a tuberculose, Deixa uma cicatriz. ela deixa cicatriz. Só tinha marca que Que tinha passou tido, uma tuberculose ali. mas ela não tinha mais nada. mais. Uau. Entendeu? Esse Era um- poder de Deus, ele fluía fácil, assim, nessa simplicidade. No Exatamente. rádio, você não está vendo o pregador, a voz é tudo, mas tinha tanta unção, uma graça de uma Deus, graça né? de Deus sobre a vida, sobre o ministério dele. Uma graça de Deus. A rádio é um instrumento E fantástico. também lidávamos com dinheiro, com oferta, de uma maneira tão séria que ninguém estranhava. Por exemplo, o Bispo Roberto tirava, às vezes, 2 ofertas no culto. Ele tinha um jeito, porque estava construindo também em Botafogo, o General Polidoro. Ele sempre dizia, como a Maranata diz, ó, a oferta é para isso. Mas a primeira igreja que bate palma para tirar a oferta foi a Maranata. Vamos adorar. E Paulo Brito sempre falou uma coisa muito interessante. As igrejas falam assim, vamos agora tirar nossas... Vamos recolher. Paulo Brito sempre falou assim, vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Ele sempre chamou a oferta de adoração. De louvor. É, É um momento de louvor. E a igreja... E ele está certíssimo. E ele nunca disse assim, vamos bater palma. Era espontâneo. Todo mundo batia palma. Uma coisa bonita que eu gostava da Maranata, ele chegava lá na frente da BI e falava, em nome do Pai, não pedia ninguém, não pedia para ficar de pé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todo mundo levantava. Até hoje, né? Até hoje, Até hoje, É uma marca da Maranata. É. Isso. Aí o pessoal levanta. Então eu falei, caramba, essa igreja é envolvente. É por aqui que eu vou ficar. Tem Mas como eu valores, morava né? longe, né? Eu morava em Bangu. Aí para vir para reunião de jovens... Você lá morava em no Pão de Bangu, né, Fronteira, rapaz? É longe. 2 É longe ônibus. até hoje. Até hoje. Até hoje continua sendo longe, cara. Verdade. dois ônibus. Já fui algumas vezes, tem um grande amigo meu que morava lá, agora não tá mais. Pô, eu tô pastoreando em Campo Grande, você imagina, eu passo por Passa- Bangu, Passa de... Bangu fica e eu não chego. É verdade. Cara, é Campo verdade. Grande é longe também, né? Agora, como foi essa sua transição da Rádio Relógio para Herbert Richards? Cara, Ah, essa sim. parte eu tô muito interessado. Não, imagina. Aí esse rapaz que trabalhava comigo na rádio, o Mariano, Primeiro Ricardo diz pra Mariano... gente o que é Herbert do Richards, né? Batiste, Precisa dizer? Vamos lá pra galera que tem 14 anos. O que é Herbert Richards? Vai lá. Era a empresa que fazia dublagem, dubladora, né? O Todos os doutor filmes. Herbert Richards, todos os Me melhores, parece que né? só tinha essa do Não, tinha São outra. Paulo. Mas como... Tinha um SBC São Paulo. Cinevídeo. Eu nem vou falar as concorrentes, mas... Eu lembro. Mas como ele era top, né? Ela era Ela era melhor, top, era top. melhor. Herbert Então, Richards. as boas dublagens, tanto que o pessoal dizia, se disser Herbert Richards, o filme é bom. É isso aí. É isso mesmo. É porque a produtora pagava mais caro no pra Herbert Não, Richards. era bom. E a Rede Globo, assim, fechava exclusividade, só dublava com o Herbert Richards. A gente, às vezes eu pegava fita e levava ali em Vila Isabel, na 28 de setembro, na Líder, que O Brasil revelava era o filme, né? era, não sei se continua sendo, mas era um dos países. Até hoje. A melhor dublagem, A melhor dublagem do do mundo tá planeta aqui. era feito Tá aqui, aqui. porque eles faziam uma coisa certinho. O sincronismo. O sincronismo, As ao outras abrir e fechar. dubladoras peca nisso. Então, E novela tentava dar mexicana. entonação vocal igual também, interpretava. Né? Era um ato de. São atores. Não são só dubladores, são atores trabalhando ali na dublagem. Cara, é incrível a Aí dublagem. quando eu fui lá, eu tinha um amigo, eu conheci lá, né? Ficou meu amigo, o Newton da Mata. No final até acabei fazendo o casamento da filha dele, eu, pastor Dalírio, com
com Francisco Barbosa, que era da Rádio Globo, era locutor de rádio. Mas ele falou assim, olha, nós estamos procurando uma voz, chamou o Dr. Herbert Richard, ele vinha falar comigo, Você chegou a conhecer o doutor? Conheci. Caraca, que legal. Ele falou o seguinte, ó, nós estamos procurando... Olha, eu achei isso aqui muito legal. Ele falou, nós estamos procurando uma voz que faça a locução off. Porque o Mariano falou, vamos lá, de repente você pega toda a voz é boa, você pega um barman, pega uma ponta, uma dublagem e tal. E eu estava conversando, aí fiquei gravando os testes lá, né, para depois o diretor de dublagem avaliar. Aí ele me chamou. Eu falei, o que é isso? Ele falou, olha, é a abertura, porque quem faz a abertura, quem dubla personagem não pode fazer a abertura, então vai misturar a voz. Quem que está falando? Mas você fala o filme todo. Aí a abertura... Distribuição United Columbia Pictures Television, versão brasileira Herbert Richards. E as placas, vende-se, fechado, hospital, 5 quilômetros. Bem-vindo à festa do Jack. Enquanto isso, em Gotham Todas as City, placas que apareciam no filme você dublava, né? Ou seja, aí o Newton Amato falou, bota... Ele dublava também, dublava He-Man, Schwarzenegger. Ele falou, porque essa, a mágica, né, o tempero é a entonação. E onde que eu aprendi isso? Na igreja. que legal. Fazendo peça de Natal, interpretando peça de Páscoa, final de ano. Que você maneiro. é personagem, então você tem que dar aquelas coisas, os milagres de Jesus. Você aprende da entonação. Porque como é que era antes? Era igual a voz do GPS. Vende, fechado, Era tudo hospital. muito reto, né? Muito reto. Aí quando você chega assim, vende-se, fechado, das hospital, 5 quilômetros. Bem-vindo à festa do Jack. História de hoje... Né? Aí falou, não, isso aí já incrementou. Então, já fui, a minha escola foi boa. Tive grandes Você lia mestres os ali. títulos dos filmes também, né? Sim. Tipo, Indiana Jones. Barrados no baile. História de hoje. Maneiro. Então você agora que tem mais uns 30 anos, mais ou menos, 40, que você viu o Pica-Pau, Pernalonga, aí você agora se identificou. Né? O Pica-Pau não está em casa. Não entre. Se eu fosse você, não faria isso. Que maravilhoso. Você conheceu uma galera, então, né? Conheci, porque são 300 pessoas andando para lá e para cá. Eu ficava muito ali naquele estúdio 7. Mas, por exemplo, tinha o Papalégua, né? Ninguém fala nada, só bibi, bibi. Mas de vez em quando sobrava para mim... Tinha uma placa toda. Toda hora tinha uma placa. Armadilhas para papaléguas. Avião supersônico para caçar papaléguas. Essas coisas assim. Tudo que o Coyote contava. O miserável Do Coyote comprava tudo. comprava bomba, comprava tudo pra acabar com a vida do... Eu acho que todo mundo torcia pelo Coyote, porque ficava com pena dele. Ele nunca conseguia pegar, né? Cara, eu sou muito fã de dublagem mesmo, assim. Tipo, você deve ter conhecido, então... Com certeza, né? Hélio Vacari. Sim, excelente voz. Caraca, ele é o dublador do Gandalf. Uhum. O Gandalf Do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Caraca, que demais. Eu sou muito fã de dublagem. Tem a dublagem da nova geração também, né? Que é o Wendell Bezerra, Guilherme Briggs, essa galera mais de agora, né? Você vê que o Briggs, ele não imposta a voz. Ele fala, assim. O Briggs é sensacional. É sensacional. O cara tem uma capacidade. Você ainda tem relação com essa turma hoje? Muito pouco, né? Pouco, porque com a minha vida corrida da Sociedade Bíblica também, às vezes quando faz um churrasco ou faz um reencontro, festa de alguém, a gente vai. Aí é um show de dublagem, né? Aí vê o Bob Esponja, vê o Batman, vai de todo lado. Uma vez fizeram uma festa surpresa lá, era meu aniversário, aí foi um monte de gente. Cara, que legal. Aí foi ficando até tarde, né? Conversando na varanda, apartamento. Aí o síndico ligou. Seu Marco, o pessoal está pedindo para baixar a televisão. Aí eu falei, não é televisão, não, meus amigos da Herbert estão aqui. Aí, como assim? Aí o pessoal da Herbert Richards, eles estão aqui, e fizeram fazer uma festa surpresa. Daqui a pouco, na porta do meu apartamento, tinha uma fila de moradores. Até o cara que reclamou falou, pô, seu Marco, fui eu que reclamei. O Rambo tá aí. Eu falei, não. Eu queria falar com o Schwarzenegger. Que demais. Os caras conversando dentro da sua casa, parecia que a televisão não estava ligada. Caraca, que demais. Foi muito legal. Então, eu já tive muito... O Isaac Bardavi, lá de Niterói, a gente, às vezes, ele dava aula ali no Senac, gratuita, aula para gurizada aprender a locução. Incrível. Voz, o cara era judeu. É a voz do Wolverine. Cara correto. Wolverine, o Esqueleto, o Wolverine. O Esqueleto Wolverine. E dublou até o Hugh Jackman agora também nos filmes do Wolverine com um ator, né? Filme mesmo. Que ele foi a voz oficial do Hugh Jackman. Pô, é um cara... Foi, né? Sensacional. Orlando Drummond também. Santa Cruz também. Nossa, Santa Cruz é... Querida, cheguei. O Jojoca, né? Querida, dinossauro, né? Querida, cheguei. Orlando Drummond era a voz do
Do Scooby-Doo. Do E.T. Teimoso, Alf, o E.T. Alf, o E.T. Caraca, que programa maravilhoso, cara. Que a galera nova não sabe o que é O isso. Popeye também, Nossa, ele fazia a voz cara. do Popeye. Alf era diferente. O Santa Cruz, eu acho que dublava também o Ernesto Bornaz, né? Aquele cara fazia papel sempre ou de xerife ou de comandante. Tem um vozeirão também. Cara, que legal. Essa dublagem ainda existe hoje? Da Herbert Richards, não? Ou ela acabou? Acabou a Ou Herbert apareceram Acabou, outras? acabou. Foi vendida, acabou a Herbert Richards. Também eu acho que o advento, com o falecimento dessa geração dos os diretores, né? Gente, aí foi enfraquecendo. Mas o Briggs tem a produtora dele de E dublagem. assim, aí criaram os dubladores, alguns criaram suas próprias dubladoras menores, né? Suas próprias agências, que fazem um excelente trabalho. Então, mas lá aqui na usina, né? Na Cone Bonfim, lá em cima, ali acabou. É triste, né? A Herbert Richards era ali? Era ali. Em frente ao Horto, ali do outro lado da rua. Mas a do Briggs continua sendo aqui na Tijuca. Acho que, se eu não me engano, o Briggs mora aqui na Tijuca. Mora. O Guilherme Briggs o Guilherme Briggs é o dublador do Super-Homem, é o dublador do Buzz Lightyear, é o dublador do Optimus Prime, é o dublador de um monte de gente. Ele é sensacional. Sou fã pra caramba. E ele é daqui da Tijuca. E eu acho que ele também trabalhou na... Ele trabalhou na Herbert Richards? Sim, trabalhou, né? Trabalhou. Ele novão lá, né? Vi chegar. Caramba, que legal. Márcio Seixas também. Márcio Seixas. Márcio é um vozeirão, né? O Batman, né? Batman da Warner. O Márcio Seixas, ele é a cara da Herbert Richards, né? Total. Assim, porque na nossa época de 80 não tinha YouTube, a gente não tinha essa coisa de ir pra frente, né, da tela, né? Então... A gente não ficava mais aí com esse advento, e eu gosto de ver as postagens dele, ele tem um vozeirão também. É incrível. A voz dele ainda é a voz da JBFM, né? JBFM, música e informação. É isso. A voz dele ainda. A voz Márcio Seixas, pô, sensacional. É o Batman. É a voz número 1 do Brasil. Cara. Aquele cara fala fácil. Caraca, muito legal. Cara. Eu gostava de, quando a gente gravava lá, tinha um estúdio, tinha um operador de som, tinha o Manel Inácio, que faleceu agora na pandemia também, e tinha um outro muito legal, que ele, por exemplo, som ambiente. O cara aí ia na mata ali, na Floresta da Tijuca, gravar o som ambiente, grilo, para botar, porta abrindo, porta fechando. Caramba. Às vezes ele tirava o som original e falava assim, olha, eu tenho uma sonoplastia melhor do que a original. Caramba, que legal. O som tá melhor e vai dar mais esse rangedo. Os caras tinham ouvido. Caramba. Eu ficava ali olhando, falei, cara, eu gravava a minha parte e ficava vendo o trabalho deles. O cara fazia uma porta rangendo, ficava melhor do que o que veio lá de fora. Eu não posso, porque são várias, a fita, né? São várias trilhas. Sim, o cara consegue tirar uma e substituir. Sim. Tem um outro pastor também, que é um grande dublador, que é o Marco Ribeiro, que é dublador do Homem de Ferro. Isso. Né? Ele também é daqui da Tijuca, não é? Outro dia eu estava escutando na 93, ele estava lá sendo entrevistado. Sim. Pô, você escuta a voz, você fica doido. Eu falei, pô, o Homem de Ferro tá na 93. Ele é a voz do Woody também, do Toy Story, não é isso? É isso. Exatamente. Né? Você conhece todo mundo. Eu né? gosto muito. Que bom. Eu gosto muito mesmo. Acompanho. Quando essa galera vai em podcast, eu vou, assisto. Eu sou fã pra caramba. Eu assisti muito desenho. Assisti muito filme, porque ele me botou pra ver filme pra caramba. Né? Assisti todos os filmes de antes de eu nascer, foi ele que me apresentou. Meio que sem querer, que meu pai também é viciado em filme. Ótimo. Então a gente às vezes assistia Alien, O Oitavo Passageiro, Indiana Jones, eu assisti tudo isso, cara. Curtindo a Vida Doidado, todos esses filmes bons. Todos esses filmes Só bons. filme bom, sadio, nada de bandidagem. Então, assim, assisti muita coisa. Eu sempre fui muito fã de dublagem, entendeu? Porque eu sempre achava sensacional, né, as vozes. E eu eu conseguia reconhecer a voz do dublador em outros desenhos e outros filmes. E essa aí é a voz do Goku. Eu lembro que eu percebi uma vez a voz do Goku no Bob Esponja, que é o mesmo, é o Wendell Bezerra. Eu falei, caraca, eu não acredito que a voz do Bob Esponja é a voz do Goku. Eu percebi assistindo o desenho, eu não sabia. Porque na época eu também não consegui, não fui pesquisar quem era. Mas eu sou fã mesmo. A voz é tudo, né? O rádio, a dublagem. Eu lembro que eu peguei uma vez um trabalho para fazer. Como eu trabalhei na aeronáutica, no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica, no Caju, aqui, na parte eletrônica, me formei em eletrônica, né? Fiz escola técnica, estagiei lá. Eu sempre gostava de ir para o estúdio, porque eles gravavam aqueles vídeos, né?
A Força Aérea Brasileira acaba de adquirir o Mirage, 5 aeronaves francesas com capacidade para tal. Aí eu gravei, que era pro interno, né? Aí depois, quando eu vi que aquilo foi para fora, para a TV, eu fiquei feliz. Aí pediram para eu gravar. Jovem brasileiro, aliste-se no Exército, na Aeronáutica ou da Marinha. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Isso. Falei, que legal. foi a primeira experiência que eu vi minha voz assim. Na TV. Que legal. Eu falei, eu acho que o meu negócio é por aí. Aí fui para a Rádio Reló, depois a do Cara, que maneiro. Foi muito legal. Mas a melhor coisa que eu faço com a voz, né, é pregar. É né? pregar. Hoje a sua voz está por conta do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Você sabia? Isso faz diferença. Isso é legal. Claro, a voz encanta, marcou uma geração. Gente que cresceu te ouvindo, imitando, falando junto. Sim, Isso, sim. é claro, você deixa um legado. Mas você aproveitar isso para falar do Evangelho, falar de Jesus, né? Sensacional. Muito melhor. Agora, teve um momento na sua vida que você teve um envolvimento com a VIND, Visão Nacional de Evangelização, pastor Caio Fábio. Entendeu? Isso. Foi um momento importante também da sua Muito trajetória. foi assim o meu seminário. Depois que eu fiz o seminário congregacional, fui o primeiro aluno da minha turma a ser ordenado. Inclusive, eu ordenei alguns dos colegas de turma. Fui ordenado em Venda das Pedras, na igreja do reitor do seminário. Olha que coisa interessante. O reitor do seminário era o pastor da igreja congregacional de Venda das Pedras. E todo domingo, uma vez por mês, todo mês, um domingo por mês, um aluno era sorteado, era escolhido para pregar na igreja do reitor. E o reitor, né, com a pranchetinha lá, ele via, na segunda-feira na capela, fazia os elogios, as críticas e os ajustes, porque ele era muito prático, ele queria ensinar a gente a pregar. Mas o aluno que era escolhido para pregar lá não dormia na véspera, tinha diarreia, porque eu vou pregar na igreja do reitor. Aí um dia ele me chama, você vai estagiar na minha igreja, vai passar 1 ano lá na igreja. Eu falei, meu Deus, não tem nem tempo nem de dar dor de barriga, né? Eu passei 1 ano com ele, fui ordenado para ser o pastor auxiliar dele. E aí a denominação me chamou para ser secretário executivo. Aí eu fiquei 2 anos, deixei a Igreja das Pedras, fui para ser secretário executivo. Quando terminou meu mandato, que é o pastor Maurício Jardiano, presidente, pastor da congregação de Bento Ribeiro, lá da Vigília e tal, terminou meu mandato, aí perguntaram, você quer concorrer para o próximo mandato? Eu falei, poxa, eu vou orar. Aí toca o telefone. Eu falei, já tinha terminado, eu apresentei meu relatório, isso era umas 2 horas da tarde, aí eu falei, bom, vou ficar até às 17, não vou sair cedo, o último dia de trabalho, né? Eu vou cumprir o expediente normal. Aí toca o telefone. E um colega tinha me perguntado, você quer concorrer à próxima gestão? Porque vai eleger o novo presidente e o pessoal gostou do seu trabalho. Quando eu atendi o telefone, eu nem ia atender, porque já tendo final, mas não, vou atender, ajudar o pessoal que está terminando o expediente. Aí a voz do outro lado, pastor Marcos, tudo bem, meu irmão? Falei, tudo? Aqui é o pastor Caio. Eu acho que hoje terminou sua gestão aí, não é? Eu falei, sim. Como o senhor sabe, né? O Tice me falou, Ticiane. Eu acho que chegou... Como eu era no rádio, eu pegava as fitas do pastor Caio, fita cassete, eu tinha um programa do rádio, então eu tocava a música, na hora da mensagem eu botava ele, com a autorização dele, botava. Eu tinha um programa gratuito, não é? O espaço é o que não faltava, porque como eu vendia publicidade, às vezes eu fazia permuta e ficava aquele espaço e eu botava os amigos. Botava o Caio Fábio. Aí ele falou assim, ó, chegou a hora de você parar de trabalhar para mim e trabalhar comigo. Aí estou te ligando para fazer um convite. Tício vai te buscar aí e tal. Aí fomos almoçar. Eu saí da congregacional, entrei na Vinde. E ali cresci. Ali foi o meu... Conviver com o pastor Caio foi muito bom, aprender tudo com ele. Teve um momento muito e especial, Israel, né, cara? E a maneira dele pregar, Deus fala com ele diferente. Ele tem uma capacidade de interpretação do texto. É verdade. Ele é muito inteligente. E a Vinde era pequenininha, era uma missão pequena. E balançava o Brasil todo. É verdade, Fazia encontro de pastores em Serra Negra, 4.000 pastores. Eu cheguei aí pelo menos umas 4 vezes. O pessoal, quando ia visitar a Vinde, falou, achei que vocês eram um complexo imenso. Não, era uma igreja pequena. Uma coisa, um escritório. Era um escritório aqui em Niterói, não é? Niterói. Fui na Visconde do Uruguai, depois passou para o lastro do Caio Niterói Fábio, Shop. né? Ele na mão dele é coisa... O Billy Graham brasileiro. Tinha muita influência. Que legal. Ele nos representava. O Caio dava entrevista às redes de televisão, vinha com coisas assim, perguntas capciosas. Sim. Ele tinha uma resposta
que todo mundo, depois que ele fala, todo mundo fala. Depois que ele depois falou, todo mundo pô, eu repete. também penso isso. Mas na hora que pergunta, ninguém Hora de sabe como falar, é que ele vai ninguém sair sabe, dessa. Não? Depois que o Caio falava, poxa, não, eu também penso assim. Falava Então fácil. ele falava fácil, falava por nós mesmo. Ele disse, isso ninguém tira dele, não. Caio nos representava. Era a voz da igreja evangélica para a Naquela mídia, época, né? naquela Sim. época e tudo. Ele balançou o Brasil todo. E muitos pastores hoje são pastores porque foram despertados. despertados pelo Frutos ministério dele. de trabalho daquele. Trabalho. Isso. Que legal. Muita juventude, movimentos assim cresceram de Você atuava em juventude. que área especificamente? Você era o que? Era um braço Era, direito dele? ali? era relações públicas e eclesiásticas. É quase o que eu faço hoje na Sociedade Bíblica, né, que é o Relações Públicas. Né? Entendi. Com o Caio, meu cargo era Relações Públicas e Eclesiásticas, depois eu fui diretor de operações, porque ele começou a montar a rádio, a TV, aí eu fiquei nessa área de operações, junto com o Marco Salomão, que foi uma aquisição que nós fizemos. Mas na época da Vind, aquele no início ali, por exemplo, eu ia com o Caio nas viagens ou no congresso, eu ficava do lado dele, João Bezerra era um outro valoroso também, mas o Caio me ouviu falar, alguém deu fita para ele, assim, ele ficava vendo como é que esse cara prega. Ele falou, olha, me chamou e falou assim, Marcos, queria te fazer um convite. A Vind atendia 25% dos convites. Chegava tanto convite para o Caio, tanto convite, ele só conseguia atender 25% do total e enchia o ano todo. Às vezes enchia 2 anos, 25% dos convites. Ele falou, eu não me sinto bem não indo. Então você iria em alguns lugares. Então quando ele não ia, ele mandava. Ah, que legal. Isso para mim foi um teste assim de fogo e eu adorava. Foi uma escola, né? Eu aprendi, inclusive, o seguinte, você chegar num evento, o pastor Caio teve uma dificuldade, teve uma fibrilação, ou ele baixou o hospital, ou ele perdeu o voo. Você chegar no local que o pessoal está esperando Caio Fábio, Pô, e e aí você chega Marcos, você não pode nem mandar o olho, fechar o olho para orar, você já tem que entrar, ganhar o auditório no primeiro minuto e pregar. Porque se você fala, vamos orar, irmão, aí quando eu saio só vai ter você. Fechar os olhos. Não, aí aquilo me ensinou a já chegar para cima. Ele falou, não, uma vez ele até falou, Marcos, se acontecer isso e eu chegar, continue pregando. O Caio dava essa liberdade, é muito legal isso, né? Não era aquele cara que ficava no pedestal, estrela, não. E conversar com ele, dirigia para ele, eu gostava de dirigir. Quando ele falou assim, olha, para onde eu vou não tem avião, então eu vou de carro. Aí eu vou dirigindo. Pô, você ouvir ele... Batendo Caio, papo. Foi um seminário. Caio foi muito importante. Foi. Teve uma importância muito grande no Evangelho dentro daquele período que Deus usou de uma maneira muito, muito especial. Ele veio bastante na BI, né? Na história da BI, da Maranata, sim. A Catedral Presbiteriana, na ABI, quando era Caio, não entrava todo mundo. Lá na porta. Aí o pessoal ficava assistindo, ouvindo lá do elevador, corredor, do elevador, do hall. ouvindo. O do hall, porque aquele hall entrava pelo menos umas 150 pessoas naquele hall da BI. Antes dava de você entrar no auditório. Aí falava assim, deixa a porta aberta para o som ir lá. Pro som ir lá. Boa. E a galera ficava sentada lá no chão, lá ouvindo. E eu gostava a gente fala da ABI, eu volto no passado, não tinha na ABI, por mais que tivesse lotado, não tinha entra e sai de gente querendo ir no banheiro. Era uma reverência. Ficava todo mundo lá. Até porque você também ficava meio preso, né? Porque enchia tanto que para você sair, você pode voltar, não achava mais o teu lugar. Né? Deixa eu começar por aí, você vai perder o teu lugar. Ele até não gostava que até guardasse porque naquela lugar, época não. o pastor Paulo falava bem claro, irmão, aqui não tem ninguém marcando lugar, não. Você, negócio de Bíblia, deixar a Bíblia marcando lugar, senão a Maranata não existia. E aí ele falava assim, tem um lugar vazio do seu lado, levanta a mão. Aí o diácono, vai ali, bota ali. Pode tirar a Bíblia e sentar. Ué. Exatamente. Isso era muito legal. A preferência é para quem chegar primeiro. No cara chegava e marcava. Às vezes você chega no lugar... Ele tirava esses vícios. Não, aqui não. Aqui não. O cara botava um monte de Bíblia lá. Vale para quem tá aqui, né? Se você vale quer ficar lá fora, fazer outra coisa, Tem gente que cara chegava atrasado, por alguma razão. Até às vezes razões interessantes. Mas às vezes não, pô. O cara... meu parente está lá, já marcou meu lugar. E um monte de gente em pé. Aí não, né? Aí não. Não tinha essa conversa, não. Tira essas Bíblias, pode sentar. Era muito legal. Nossa, muito legal. E aí depois, quando eu trabalhei na Vind, fiquei até o fim, e aí eu voltei a pastorear, né? Porque até então eu estava de licença para dar tempo integral na Vind, né? Aí quando a Vind acabou, eu já estava na igreja presbiteriana, porque até para representar Caio nos
concílios, como eu era pastor congregacional, eu não teria assento, né, nos concílios presbiterianos. Aí eu pedi transferência, entrei para poder representá-lo, né? O Caio era muito solicitado e não tem, humanamente falando, eu nem sei como ele aguentava a saúde, né? Porque não dá conta de você... A demanda era muito grande. E era muito E quando muito apareceu solicitado. a Vinde, né? Que surgiu a Vinde nesse processo aí, né? Ele já era muito conhecido. Aí surgiu a Vinde, surgiu a Casa... A Fábrica da Esperança. Fábrica da Esperança. Depois a Casa da Paz em Vigário Geral. Mas a Vinde já veio de Manaus com ele. Quando ele veio, ele e o Heraldo, ele já tinha um escritório em Manaus, aí veio para Visconde do Uruguai. Eu quis dizer a Casa da Esperança. A Fábrica da Esperança. A Fábrica da Esperança. Acari, que foi um grande projeto social. Foi mesmo. Ali deu vida para aquela comunidade deve toda. ter fechado um pouco mais a agenda, né? Fica mais difícil, né? Porque Era você tem muito mais difícil. Foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro, se não foi o único, projeto social que um presidente da República foi visitar. Fernando Henrique Cardoso foi lá visitar, foi o presidente da República em Acari. Foi visitar o Fábrica de Esperança. Tem a Fundação Ayrton Senna, dava o curso de informática, certifica. Meu filho fez o curso de informática lá com a Viviane Senna, era diretora e tal. Então, era muito legal essa coisa de ver a vida daquela criançada de Acari, vendo que a vida é mais do que aquilo que estava em volta ali. É verdade, é verdade. E era uma briga desigual. Uma vez eu fui visitar um menino, que a família, o garoto estava doente, aí ele não foi para o curso, e a gente fazia um trabalho de capelania. Aí eu me lembro que eu estava andando, aí eu botava até o colarinho clerical, porque aí todo mundo já sabe que é o pastor. E eu passava pelas vielas ali em Acari, às vezes as crianças falavam, benção, padre, Deus te abençoe. Nem falava que não era, Deus te abençoe, colarinho clerical. Aí fui visitar lá os meninos, aí passou um camarada, o chefe lá, com um carro. Era até aqueles Monza Tubarão, aquele Monza que era esticado. Né? É assim. Aí eu tô andando, aí abri o vidro de trás. O carro parou comigo. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele já com a Bíblia na mão. O senhor é o pastor Marcos? O senhor é o pastor Marcos? Ele sou. Eu sou fulano de tal. Eu sou o dono aqui. O senhor sabia que se o seu projeto der certo, vai quebrar o meu? Que a gente tirava os jovens lá do tráfico, né? A gente ensinava que trabalhar é vida longa, né? Ali 5 anos é o máximo que aguenta. Eu falei, presumo que sim. Aí ele, mas eu estou torcendo para o seu dar certo. Dê chance para essa garotada, eles não merecem essa vida, não. Caramba. Eu estou torcendo pelo senhor. Aí eu já estava orando, Senhor, me receba na tua glória. Aí fechou o vidro, acelerou. Era o traficante da área, era o dono. Era o dono da boca. Ele falou, mas eu estou torcendo para o seu projeto dar certo. Eu falei, obrigado. Até porque até os sobrinhos dele, né, ficavam na creche. Caramba. Não, foi impactante mesmo. Era uma coisa que eu aprendi com o Caio também. Aproximação sem cumplicidade. Se aproxima, fala, tudo, mas não tem cumplicidade. Isso é respeitado. O não e o sim são bem-vindos. Você não pode trocar. O cara falou com você sim, sim, não, não. Né, na contrário, você fala não, isso eu não quero. Mas se aceitar de outro, fala, como é que não aceitou o meu? Eu aceitou. Então, não é não, não. Isso aí. Então, eles respeitam nisso, tem que ter palavra. E essa convivência ali também foi um bom seminário para nós. Você colocar ali Gregório Gordo, que era o cara, na época, o chefe do Comando Vermelho. Caramba. E ali era outra facção. Não foi esse mesmo Gordo que depois foi batizado na prisão? Foi, ele mesmo. Eu, o pastor Washington, o Caio, e eu estava lá, mas o Washington e o Caio que batizaram ele, em Bangu 1. Arrumaram uma piscina. Eu me lembro dessas imagens na TV. Eu lembro que como eu dirigia para o Caio e eu acompanhava tudo isso, a diretora do presídio falou, eu estou impressionado. O que é isso que vocês crentes têm? Eu falei, não é isso, é esse. Mas vocês têm algo diferente. Não é algo, é alguém. É alguém. Jesus. Aí quando teve lá um pequeno coquetel, ela falou assim, pastor, que garantia que o senhor dá que eles se converteram? Aí ele falou, nenhuma. Na igreja eu não dou garantia, mas coloca a câmera em cima dele daqui para frente. E vê o que mudou, né? A gente estava falando isso há uns podcasts atrás, né? Que a palavra de Deus ela é tão viva que você não precisa nem pregar o evangelho. Você pega uma Bíblia e taca dentro de um presídio. Esquece uma Bíblia no presídio e volta taca daqui a um ano. Taca uma Bíblia dentro de um presídio e volta daqui a um ano para ver o que aconteceu. Isso aí. O livro é transformador. A palavra de Deus é muito forte. Você vê na Sociedade Bíblica do Brasil,
Nós distribuímos. A Sociedade Bíblica do Brasil, essa organização que eu trabalho, né, ela não existe para vender Bíblia, ela vende para doar. Pra você ter uma ideia, se cada cristão no Brasil doasse uma vez por ano R$ 5 para a Sociedade Bíblica do Brasil, todas as Bíblias seriam gratuitas. Olha Cobriria o só. custo da Bíblia. Como nós não temos braço e perna para chegar em cada cristão e pegar R$ 5, nós produzimos Bíblias com outra encadernação, diferenciada, Bíblias de estudos, que o valor, o preço, Paga vai subsidiar as que as são doadas. distribuídas nos hospitais, nos presídios, nas situações de calamidade. Eu me lembro quando teve aquela enxurrada na região serrana e nós fomos distribuir Bíblia. A gente vai distribuir o que a gente tem. A gente não dá cesta básica, não dá água, a gente não produz isso, a gente produz Bíblia. Eu me lembro que o comandante na época da Defesa Civil, ele foi com um galão de 2,5 litros de água e o quentinho, porque não tem como levar cesta básica. Então, a enxurrada levou tudo, bateu num paredão, então as pessoas ficavam garimpando, e se a pessoa achasse uma foto, um documento, falava, a minha casa só está aqui. Aí ele sentava em cima do monturo, aqui ninguém mexe. Eu vou garimpar, recuperar a minha história aqui. Então a gente via pessoas em cima de vários monturos. Ó. O cara achou a casa dele. Aí nós fomos num desses. Eu falei, eu vou levar a Bíblia. Aí o comandante falou, pastor, eu acho melhor não. Porque esse pessoal está colocando a culpa em Deus. Deus, por que isso, Deus? Você vai levar a palavra de Deus? Eu acho que eles vão hostilizar o Senhor. Eu falei, não, mas eu já tenho alguma experiência. Vou correr o risco. Aí ele foi, tinha um senhor sentado lá no monturo, ele deu o galão de água, o homem pegou, muito obrigado. Aí deu a quentinha, né, o marmitex, quentinha, ele pegou, muito obrigado. Aí eu dei a Bíblia. Quando eu dei a Bíblia, ele pegou a Bíblia, abraçou a Bíblia e disse, a esperança chegou. Olha. Dá para recomeçar. Dá para recomeçar. Aleluia. É o livro da esperança. É você verdade. joga a Bíblia no presídio, como você falou. É verdade. É um livro que não precisa ser defendido, ele se defende sozinho. Exatamente. Como é que é isso, pastor? O senhor, antes de entrar, eu não sei se o senhor está nessa SBB já há quantos anos? 15, 16, 17 anos. 17 anos lá. Essa experiência que o senhor tem dentro da SBB, na fabricação das próprias, na distribuição principalmente. É, sim. Uma Bíblia impressa, a nossa gráfica tem uma capacidade, no somatório do dia, você produz uma Bíblia a cada 3 segundos. 1, 2, 3, saiu uma Bíblia lá. Uau. A Bíblia em Braille, né, que é para o cego, a gente produz uma por dia, às vezes 2. São 38 volumes dessa grossura, grandes, um em cima do outro empilhado, do Gênesis ao Apocalipse, fica mais alto que eu, dá 2 metros de altura. Vários livros, Para né? ficar pronta, são vários livros, para ficar pronta custa R$5.000. Aí você fala, poxa, o cego até pode ter esse recurso, mas ele tem outras demandas. Mas a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil não é vendida, é doada. O cego não paga nem o correio. Uau. O correio entrega gratuito. Eu mandei um Sedex para o meu filho em Recife, um envelope. Paguei R$70. A Bíblia em Braille são 5 caixas do tamanho de uma caixa de som, pesada, e chega gratuito. Porque se eu dissesse para o cego, a Bíblia é de graça, você só paga o frete, já quebrava ele. É, porque o frete vai ser uma nota. E agora a gente... Já pensou se você recebesse uma Bíblia bonita, de luxo, mas todas as páginas em branco? É assim que um surdo sente quando você dá uma Bíblia impressa para ele, porque o surdo, obrigatoriamente, não sabe ler. Então, nós estamos produzindo a Bíblia em Libras. Ano que vem já começa, já está tudo pronto, já investimos R$500 mil e o pessoal está traduzindo, porque Libras também tem sotaque. Como é que nós fazemos na igreja? Entonação. Nós pegamos alguém que é ouvinte e que aprende Libras, Isso. porque ele tem que ouvir a pregação e traduzir. Não é a mesma coisa quando um surdo traduz para outro surdo. Por isso que, de vez em quando, a pessoa está traduzindo, e isso é uma benção, toda igreja deveria ter, mas, às vezes, um surdo olha para o outro e pergunta. O que foi? Aí o outro surdo fala, porque tem emoção nas palavras, né? Aí fala, tá bom. Tradução assim, por que uma palavra tem 5 sinônimos foi usado esse? Porque o assunto... E não é traduzir palavra por palavra. O surdo, por exemplo, a sentença dele você fala, eu vou para casa. Ele fala, eu caso. É o raciocínio. E não dá para traduzir palavra por palavra. Isso. E a Bíblia em Libras, por exemplo, a Bíblia é impressa. Nós que somos ouvintes, se eu pergunto para você, que cor é a manga? Às vezes eu pergunto na igreja, o pessoal fala, se for verde é verde, se tiver maduro, eu falo, não, depende da roupa. A minha é azul, a sua é preta. É a roupa que está falando, o assunto, não é traduzir palavra por palavra. Exato. Qual era o assunto que vinha falando? Então, todo esse cuidado tem. E a Bíblia em Libras está respeitando isso, porque e vai ser de graça. Uau, link disponibilizado, o surdo vai baixar. Talvez ano que vem? Não, isso vai levar um projeto para uns 10 anos. A gente vai soltar de histórias em Libras. Assim, vamos soltar o que vai soltando. E aí você, como tem a Bíblia no seu smartphone, ele vai ter também. Ele vai baixar no smartphone, baixar no tablet, em casa, no computador.
Assim como nós temos a nossa Bíblia no aplicativo, eles vão ter a dele também. E pasmem, vai ser gratuito. Porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não existe para vender Bíblia, ela vende para doar. E se alguém quiser doar, doesbb@sbb.org.br é o Pix. E tem muita gente que doa, pastor? Graças a Deus tem crescido isso. Hoje, as vendas são a nossa maior arrecadação, porque tudo vai para ação social. Na Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia vira Bíblia. Uma vez foram visitar a nossa sede, a nossa gráfica. E o pessoal, o livreiro, que são nossos parceiros, louvado seja Deus por eles, têm as despesas, têm que pagar ponto, ar-condicionado, folha de pagamento, imposto. Então, como é que é a queda de braço? Em qualquer lugar. A pessoa que vai vender o material tabelado, ele tem que ganhar na compra. O maior desconto, para depois vender o mesmo preço de todo mundo. Ele ganhou quando comprou. Então, o camarada fala para o nosso vendedor lá na sede, me dá isso aqui, quanto desconto você me dá? Mas se parcelar, se eu levar mais aquilo outro, você parcela? Qual o desconto? Chega uma hora que o sistema não estava mais autorizando. Aí o vendedor falou, olha, eu não consigo mais, eu não tenho autonomia. Agora só o diretor. Se o diretor liberar o desconto, ninguém tira. Aí, então eu quero falar com ele. Aí interfonou o diretor, doutor Erni, falou, porque hoje é o diretor executivo, na época ele era nosso secretário de comunicação, hoje é o nosso diretor executivo. Ele falou, manda ele vir aqui. Aí trouxe. O homem foi lá, levou a Bíblia. E o reverendo Erni falou assim, olha, o desconto que eu te der, ninguém tira. Não depende de sistema. E outra coisa, você que vai dizer o desconto que eu vou te dar. Aí o cara, opa, ótimo. E qual é a Bíblia que você quer? Essa? Ó, essa Bíblia aqui, tantos por cento vai para prisioneiros, vai para presídio. Outros por cento vai para hospitais. Tem uma margem que vai para crianças com câncer, vai para o INCA, material infantil, de colorir, de historinha. Outros por cento para a terceira idade e para os cegos. De quem que você quer que eu tire para te dar o desconto? Uau. Você que vai dizer. A pessoa, não quero. Ele entendeu que na SBB, Bíblia vira Bíblia. Ele comprou e ainda deixou uma oferta. Você tem ideia, a SBB tem uma ideia da quantidade de Bíblia que já foram impressas? Mais de 100 milhões. Isso aí. Nós já lançamos a Bíblia 100 milhões, já tem... Quando eu cheguei lá... A SBB já existe há quantos anos? 75. 75 anos. Ah, 10 não de dava nem junho, para calcular não tem como calcular. E vocês, no caso, não fazem só a Bíblia em português. Não. Vocês têm Bíblias também em espanhol. Quando a SBB foi criada, em 1948, o primeiro lema é dar a Bíblia à pátria, porque esse é o propósito de uma sociedade bíblica, engajar a igreja daquele país para evangelizar a pátria, distribuir a Bíblia para a pátria. Então, dar a Bíblia à pátria. Hoje, nós já publicamos para mais de 70 idiomas. Então, o nosso lema hoje é semeando a palavra que transforma vidas. A nossa gráfica já produz até em árabe. Uau, então tem Bíblia indo para o campo missionário. Para o campo missionário. Saindo daqui do Brasil. Há pouco tempo mandamos milhares de Bíblias para a Ucrânia. Novos Testamentos em ucraniano. Que legal. Enquanto a Rússia está jogando bomba, a gente jogou Novo Testamento. Bíblia lá. Jogando Bíblia lá. Quem fundou a SBB? Como é que foi essa ideia de ter essa imprensa? Tudo começou com uma menina no país de Gales, há 200 anos, Mary Jones. Uma menina que tinha seus 9 anos, 9 para 10, ela ficava impressionada como as pessoas liam o texto e aqueles sinais. Ela queria aprender a ler, para ler a Bíblia. Uau. O inário. E ela, quando no vilarejo que ela morava, chegou uma escola pública, os pais matricularam, ela aprendeu a ler, ela queria aprender a ler, mas para ler a Bíblia. Tinha uma senhora na igreja, que também era professora, e tinha uma Bíblia em casa, a senhora Evans. Ela disse, Mary Jones, você aprendendo a ler, você vai poder todo sábado ir na minha casa ler a Bíblia. Que legal. E a Bíblia era caro, como um preço Sim. de um carro popular hoje. Era muito raro a Bíblia naquela época. E passou lá o pastor Thomas Charles, que era um colportor. Pregou e ele deixou o cartão, ele vendia a Bíblia, muito caro. Ele foi embora. A Mary Jones falou para o pai, compra uma Bíblia para mim. O pai era artesão, a mãe doméstica. Falou, olha, muito caro, a gente Ninguém não tem tinha dinheiro. uma Bíblia. Ela disse, então o senhor autoriza eu trabalhar fazendo faxina, vendendo coisas, vendendo ovos na horta, para juntar o dinheiro? Aí os pais autorizaram. Ela trabalhou 6 anos. Quando ela estava com 16 para 17 anos, ela juntou o dinheiro, todos os níqueis. Ela falou, agora eu já tenho o dinheiro da Bíblia. Eu posso te comprar minha Bíblia? Pode. É o outro desafio. Do vilarejo que ela morava até a cidade de Bala, lá no país de Gales, 40 quilômetros. 40 quilômetros é daqui até onde? Daqui até Bangu. Tem um filme sobre isso, não tem? Tem. Eu já vi isso. Ela andou a pé. Uau, qual é o nome do filme?
Cara, não me lembro Deve o nome, ser a mas história de Mary Jones. É a história de Mary Mary Jones. História de Mary então vamos Jones. pesquisar, vou Eu me achar. lembro eu dela te mando, caminhando no isso, filme é. para chegar lá para comprar a Bíblia. Vai lá, Aí vamos chamar que eu vou achar o nome quando do ela filme foi aqui. embora, ela chegou lá na cidade e o homem que vendia, o pastor que vendia a Bíblia, o comportou, o pastor Thomas Charlie, falou, olha, eu tenho a Bíblia em galês, que é o idioma dela, mas já está vendida. E a pessoa que comprou já está vindo buscar. Vai chegar esses dias. Ela ficou, mas eu andei isso tudo, esse dinheiro que eu juntei. Ele lembrou que o homem falava uma outra língua, o que comprou. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai levar a sua Bíblia e eu vou dar a Bíblia no outro idioma que ele fala. Ela voltou para casa feliz, leu o Salmo 150 com a família. A história podia ter terminado aí, mas não terminou. Quando ela saiu, aquele pastor juntou a liderança e falou, isso não pode acontecer. A pessoa querer uma Bíblia, a gente não tem. Aí criou a primeira sociedade bíblica, ali no País de Gales, a Sociedade Bíblica Britânica. Aí encheram a Inglaterra, vamos produzir Bíblia no nosso idioma, britânico. Aí, por que só a Inglaterra? Por que não todos os países que falam inglês? Então, a sociedade expandiu, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Aí atravessa o Oceano Atlântico, chega nos Estados Unidos, Sociedade Bíblica Americana. E cada vez, e produz Bíblias para a América Latina. Em 1917, teve uma iniciativa de produzir a Bíblia com português do Brasil. Não só aquela que vinha com português de Portugal, com português do Brasil. E com a assessoria da Academia Brasileira de Letras, com Rui Barbosa, os irmãos Veríssimo. Ficou uma Bíblia muito acadêmica, porque a academia não vai fazer uma Bíblia popular. A Sociedade Bíblica até relançou para manter os direitos. Mas em 1948, finalmente, esse sonho de ter uma sociedade bíblica aqui por brasileiros, as sociedades britânicas e estrangeiras se reuniram a igreja e falaram, então vamos atender o apelo, vamos passar o bastão. Vocês vão envolver a igreja na produção da Bíblia para essa pátria. Isso então, em 1948. 48. No tempo da primeira igreja batista na Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Então, toda a liderança evangélica se reuniu e, a partir de então já foi feita a revisão da Revista Corrigida, que era a Bíblia que já está desde 1804 aqui. E em 1959, a RA, que o pessoal chama de ARA, né, que foi a primeira com português do Brasil, do original para o português do Brasil. No ano 2000, NTLH, que é uma Bíblia para evangelização, né, equivalência dinâmica. Tinha uma tradução antes da NTLH, que era uma tradução, uma nova tradução? Tinha a BLH, a Bíblia na linguagem de hoje. Isso, exatamente. A NTLH foi essa correção da Bíblia na linguagem de hoje. Isso. Teve a BLH, Bíblia na linguagem de hoje. Aí depois a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E depois, agora, recentemente, 2017, NA. A Nova Almeida. Nova Almeida atualizada. Porque a cada 25 anos a língua muda. A língua muda. Palavras saem do vocabulário, vão para o campo da erudição, da escrita, palavras novas aparecem e palavras mudam de sentido. A linguagem é dinâmica, não tem como. Imarcessível, enxúndia nadilhargas, irrisão, ignomínia. Você lembra que a gente fazia seminário, a gente precisava de um dicionário grosso assim, a quantidade de verbetes e de palavras. Que tem lá, não tem aqui, que mudaram. A palavra caridade era a maior expressão de amor, mas hoje se o marido falar para a esposa que casou com ela por caridade, ela não vai achar que é a maior expressão de amor. Lógico. A palavra mudou de sentido. Ela está no campo da ação social agora. Exatamente. Então, eu recebi um grupo de crianças lá no Centro Cultural, ali na Rua Buenos Aires 135, nós temos visitas guiadas ali, e eu lidero essa área. Eu estava contando que Pedro foi liberto da prisão, o anjo acordou Pedro, as cadeias caíram, os guardas dormiram e os portões abriam automaticamente. A um garotinho de 9 anos. Já tinha. Aí fez o sinal do controle remoto. Não é portão automático, não. Que a palavra automática é relativamente nova para o texto bíblico. Né? O doutor Erni, quando eu estava chegando na SBB, ele tinha ido visitar a Grécia, a Sociedade Bíblica da Grécia, em Atenas. Sabe o que eles estavam fazendo lá? Traduzindo a Bíblia para o grego. Aí ele falou, não veio do grego? Mas ninguém fala aquele grego da Bíblia lá. A língua muda, os 25 anos vão passando. Sim. E no caso ali foram bem mais, né? Foram bem mais. Aquele grego realmente ninguém fala. Então, é isso. Então, a sociedade bíblica tem esse legado e essa missão, esse dever de zelar pela tradução. Que produzir uma Bíblia numa tradução que todos entendam e no preço que todos possam pagar. Se puder pagar, paga. Se não puder, vai ser de graça. Mas a Bíblia vai ser distribuída. Amém. Então, esse é o trabalho, respondendo a sua pergunta, da Sociedade Bíblica no mundo todo e da Sociedade Bíblica do Brasil. Que legal. É produzir. Agora, na sua jornada, o senhor também tinha caravanas que o senhor levava para Israel. Comecei Como é que foi esse comecei impacto de levar com caravanas? Caio, depois
gostei do negócio, e vários pastores que estavam iniciando e me chamavam como guia. Aí já fui 8 vezes. Já conduziu levando, muita gente lá. Já virou o quintal de casa lá, né? Que legal. E aí é bom que a gente aproveita. Já fiquei um tempo lá, num kibutz. É muito legal que você aprende a cultura, né? Sim. Você vê a parábola do semeador, né? Acho legal isso. Jesus conta uma parábola que o cara joga semente na beira do caminho, entre os espinhos, no solo rochoso, e uma parte que cai na terra boa. Os fariseus ficam zombando dele. Falam, poxa, o cara não é do ramo, né? Ele é carpinteiro, o negócio dele é serrar madeira, está falando besteira. A coisa é tão grave que os discípulos perguntam, Senhor, explica-nos a parábola. Ninguém semeia assim. Porque lá, se hoje semente é caro, imagina na época de Jesus. Semente é um artigo muito caro. O pobre vai fazendo aquela búlica, um vai na frente, o outro vai jogando semente só ali. Até o rico que rasga, né, com arado, só joga semente ali. E esse cara da parábola é um desperdiçador. Aí Jesus falou, olha, vocês são semeadores, a semente é a palavra, e os 4, né, o tipo de solo são os 4 tipos de coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, e cada semente vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Porque ele não falou 30, 60 e 90 ou 30, 60 e 120. Porque só tem 3 tipos de espiga de trigo, com 30, com 60 e com 100 sementes. Ele falou, eu entendo do riscado. Mas a mensagem principal que Jesus queria passar, nós não somos do RH, nós somos da comunicação, nós somos da divulgação. E quem faz seleção de pessoas é Deus. Nós não somos da RH, a gente não tem que escolher terreno, é um santo desperdício. Joga semente para todo lado, você não sabe onde está a terra boa. Esse é o segredo. Nós somos da comunicação, do marketing, da divulgação. Entendi, muito bom. Simples assim. Não fica dizendo, ali não adianta aí que não vai dar nada. Quem é você para dizer isso? Exatamente. Até Bangu 1, uma vez a diretora perguntou, por que você vem pregar em Bangu 1? Eu falei, ó, se o evangelho para gente perdida, então aqui esse pessoal já sabe que tá. Agora, o Espírito Santo não conhece grade. Ele sopra em Bangu 1 com a mesma liberdade que sopra no templo. Então, ele não tem que fazer seleção de pessoas. O último sermão de Jesus, ali antes de morrer, foi entre 2 presos, foi em Bangu 1, né? Exato. E metade se converteu, né? Se eu ganhar 1%, eu estou bem. Ele ganhou 50% ali. É verdade. Pastor, o senhor tem uma jornada de vida tremenda. O senhor enfrentou desafios. Sim. Quais foram os grandes desafios da sua vida e como o senhor fez para superá-los? Olha, eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu, a esposa ficou internada 7 meses. E eu estudando, dando aula. Aí eu não tinha tempo, porque eu tinha que ler a Bíblia também para pregar. Então eu gravei, como eu era do rádio, eu gravei a Bíblia em fita cassete, comprei um Walkman. Então eu ia estudando a matéria e ouvindo a Bíblia, bombardeando a mente. Isso já foi um seminário. E eu dizia, Senhor, aumenta a minha fé, eu descanso em Ti. Eu aprendi essa dependência de Deus. Eu aprendi que não dá para confiar em homens. Às vezes é só você e Deus, e olha, Ele é suficiente. Então, a dependência de Deus foi... Quando a Vinde acabou, por exemplo, e ninguém tinha mais salário, pessoa do mês para o outro, você não tem renda. Eu fui trabalhar num supermercado. Um amigo falou, olha, eu tenho uma vaga no supermercado, você aceita? Eu falei, claro. Você foi para o supermercado? Fui, trabalhei. Trabalhar de quê? Fiscal de caixa. É aquele cara que fica na porta, de costa para a rua, olhando as meninas que ficam passando. Porque se a menina lá, ela é lá do bairro dela, ou comunidade, ou até na zona sul mesmo. Aí o vizinho ou os amigos vai passar com muita compra, falou, ó, vou passar 10, mas bate só 5. Esse tipo de coisa. Caramba. Então o fiscal de caixa é aquele cara, se ele desconfiar, ele acende a luz e fala, para não expor ninguém, posso conferir aqui? É esse cara que fica naquela tensão, porque o supermercado ele pode quebrar na entrada ou na saída. O cara que recebe mercadoria de madrugada, se ele fizer errado, ele quebra o supermercado. E a caixa também quebra. Caramba. Então eu fui trabalhar nisso. Falei, eu nunca mexi com isso, mas eu tenho que manter minha família. Aí um dia passou um pastor, eu nem sabia, um cliente, ele viu, me contou alguma coisa, eu falei, não, vamos orar, Deus vai dar a vitória. Qual mercado, lembra? Plix. Chamava Lidl, aí agora é Prix. P-R-I-X, Prix. Sim. E eu acabei fazendo o casamento da dona do mercado, né, com o filho de um presbítero meu. Porque o evangelho é assim, ele vai crescendo. Eu me lembro, o apóstolo Paulo, por exemplo, né, mal comparando, é claro. O apóstolo Paulo ficou preso lá numa masmorra. Não quando ele e Silas, mas na prisão dele. Como é que era a prisão? O cara, a cada 6 horas, o turno de 6 horas, um soldado era algemado nele. Aí passava 6 horas, vinha outro soldado algemado. Era aquela prisão que tinha que ter um soldado romano ali. O cara, um cara da guarda pretoriana.
que era chamada a Casa de César, né? A cadeia pública e a guarda pretoriana. Eu imagino Paulo, chega um soldado, ele fala, você é soldado, né? Eu também já fui militar, já fui centurião. E uma vez no caminho de Damasco, eu levei um tombo, ouvi uma voz, vi uma luz, me converti. Agora eu sou pregador do Evangelho, eu prego, é por isso que eu estou aqui nessas algemas. Aí prega o Evangelho. 6 horas depois, troca o soldado. Aí ele falou, você é soldado, militar, né? Eu também já fui militar, já fui centurião. Mas no caminho de Damasco, eu levei um tombo, eu ouvi uma voz e caí por terra, uma luz. E 6 horas depois vem outro, você é soldado? Eu também já fui militar. Eu sei que no fim ele escreve a carta e despede assim, os da casa de César vos saúdam. Ele criou uma igreja entre os soldados. Exatamente. Ele tinha um campo missionário a reboque. Ele falou, como é que eu ia evangelizar o guarda romano? Ele veio a mim. Então, Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Exatamente. Né? Então, é uma maneira de ver. Isso, o sofrimento ensina a gente os desafios, né? A transformar a luta em desafio. Isso. E você tem que crer que no fim vai dar certo. Que se não deu certo, porque não é o fim. Porque é uma santa conspiração. Se você crê que a boa mão de Deus está sobre você, então fique em paz. Mantenha a paz no coração. Salmo 23 diz que ele nos leva a águas tranquilas. Deus sabe que precisamos de tranquilidade para resolver a vida. Então, os desafios são toda hora, são sempre. Agora, ninguém pode tirar a paz, o coração pacificado. Crer nesse Deus que tem a boa mão dele sobre nós, você vai passar luta, mas ninguém vai tocar em você. Como é que você vê, pastor, a pregação do Evangelho hoje em meio a tanta religiosidade? Como o senhor consegue analisar essa questão? Problema é exatamente isso aí, é religiosidade. O apóstolo Paulo diz que o legalismo, o judaísmo, o legalismo tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. Aparência de santidade tem, né? O pessoal anda, imposta a voz. Sim. Lá na Sociedade Bíblica chegou um amigo meu do passado, até custei a conhecê-lo. Só conheci quando ele falou comigo, uma voz diferente, mas quando ele sorriu, eu falei, rapaz, tudo bem, Finés? Ele estava todo com chale, quipá, andando quase um palmo do chão, de tão santo. Eu falei, tudo bem, o que você vai fazer aqui? Eu vim comprar uma Bíblia hebraica. Eu falei, tá aprendendo hebraico? Não, mas vou aprender. Eu falei, por que você quer a Bíblia hebraica? Já tem traduzida. Ele falou, eu quero ir na origem. Eu falei, por que você está vestido assim? Aí eu voltei para a origem. Eu falei, a origem é o Éden, você está voltando para o judaísmo, né? Aí ele, eu estou voltando para os nossos preceitos. Eu falei, você sabia que o Evangelho não é a continuação do judaísmo, é exatamente o rompimento? Jesus comeu a Páscoa na véspera, na quinta-feira, porque o Cordeiro Pascal era na sexta. Os discípulos até estranharam. Hoje, falou, entra na cidade, vai ver um cara carregando um cântaro, segue ele. E o que eu faço agora, você não sabe, vão saber mais tarde. Jesus estava ensinando o seguinte, depois de haver ceado, pegou o pão e o vinho. Ele falou, a partir de hoje, vocês vão lembrar disso com pão e vinho. Esse cordeiro me representou até hoje. Acabou a representação. Amanhã, o cordeiro serei eu. Uma aliança não acaba sozinha. Uma aliança só acaba se ela for substituída por outra. Por isso que ele fala, o sangue da nova aliança. Então, daqui para frente, não mata cordeiro para isso. Pode fazer churrasco, mas para esse cerimonial acabou. Amanhã o cordeiro serei eu tomo o meu lugar. Ele foi figura até hoje. Então, a religiosidade é que trabalha a pregação do Evangelho. Eu até falei com ele, Finés, você sabia que esse chale é feminino? Ele tirou, falou, eu falei, você nem sabe, cara. E kippá, por que o judeu usa o kippá? Porque ele sabe que tem alguém acima dele. E quando ele encontrar o Messias, ele vai tirar. Você já não encontrou, não? Exatamente. Se você está de kippá, você está dizendo que não encontrou o Messias. Vai tirar quando encontrar. Aí ele tirou tudo aquilo, falou, rapaz, eu não sabia. Eu falei, você não sabia de muita coisa. Então, o judaísmo não é a origem. Quando os fariseus falam para Jesus, poxa, vamos fazer uma parceria, você tem a pregação, o povo vai te ouvir no morro, 5 da manhã, no sereno, na floresta, no pátio do templo. Nós entramos com a infraestrutura, a música, a liturgia, o templo, e você entra com a palavra. Jesus falou, não dá. Se eu colocar vinho novo nesse odre, ele arrebenta. O odre não aguenta o vinho novo. E eu não vou recortar o Evangelho para salvar a roupa velha do judaísmo. Então, não tem como. E Paulo fala mesmo, olha, se alguém pregar outro Evangelho, seja anátema. E outra coisa, essas coisas têm aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. E ele ainda diz mais, Paulo é ousado, ele fala, nós não somos como Moisés. Pensou alguém falar mal de Moisés? Porque Moisés... Paulo dá uma em Moisés, Em né, Moisés, cara? ninguém ousava tocar em Moisés. Porque Deus falava com Moisés na tenda, o rosto brilhava. Aí qual é a receita? A recomendação? Põe um véu.
Que aí o povo não vai aguentar te encarar, mas sabe que o teu rosto está brilhando. Paulo fala assim, ele botava o véu quando a glória já desvanecia. Ele falou assim, ó, tem alguma coisa que eu quero dizer, mas como é que eu vou conquistar a autoridade? Bota o véu. Vai todo mundo achar Paulo que você falou, tá nós santão. não somos modernos. Pelo contrário, o evangelho é sem véu. Quando o evangelho é pregado na sinagoga, alguém se converte, o véu é tirado. Então, o que atrapalha a pregação do evangelho é a religiosidade, porque o evangelho é simples. Se pregar a verdade, isso. andar no equilíbrio da palavra de Deus, a gente alcança os objetivos, não é verdade? Alcança. E o que eu gosto da Maranata, você pode ficar 10 anos sem ir da Maranata. Quando você volta, você encontra a mesma igreja pregando o mesmo evangelho, sem invenção, sem maluquice, o evangelho com equilíbrio. E o evangelho é suficientemente forte para quebrar todas as cadeias. O evangelho não precisa de aditivo, o evangelho não precisa de macete. O evangelho é o evangelho. Amém. É isso que ponto. Simples. É isso que abre o coração. E é simples. A dinamite do evangelho está na simplicidade do evangelho. Quando Jesus conta a parábola, a pessoa pergunta, o que é parábola? Parábola é uma história que nunca aconteceu, mas que acontece todo dia. É isso aí. É isso aí. É simples assim. Genial. Gênio. E o povo simples dizia, quando Jesus termina o Sermão do Monte, Mateus 5, o povo, quando ele se levantou, o povo dizia, ele ensina com autoridade e não como os escribas. Então, o escriba, que eram os professores, não tinham autoridade. Qual era a autoridade? A simplicidade. Contar uma historinha para ilustrar uma coisa difícil de entender. E uma vida de relacionamento com Deus, né? Isso, sem dúvida. Que está ligado a essa autoridade, né? Amor é aquele relacionamento que a coisa está no bom, está no ruim, você tem prazer em falar com ele. Porque quem se apega a Deus na hora do desespero não é amor. Se você passa na rua, um mendigo com fome, se agarra, te faz jura de amor porque ele está com fome, ele está desesperado. Ele não te ama, ele está desesperado. Tem gente que só se agarra com Deus quando está desesperado. Não tem prazer na presença de Deus. Então, Deus tem prazer em atender a oração daquele que tem uma vida com ele. Fala, esse meu servo vem sempre falar comigo. Ele tem prazer na minha presença. É isso. Ele não é o desespero. Então, quando você cultiva uma vida de oração, uma vida de comunhão com ele, que você ora, andando na rua, a vida de comunhão com ele, isso é diferente. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, Marcos capítulo 11, né, não era tempo de figo, ela estava cheia de folha. Aí ele bota a mão de propósito. Sabendo que não era tempo de figo, ele põe a mão e não achou figo, não era tempo. Aí ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, o cara amaldiçoou. Toda a natureza é inteligente. Ali é muito seco, o sol é muito quente. Quando uma figueira vai dar figos, todas as figueiras estavam secas, só aquela estava com folha. Quando uma figueira vai dar figo, ela primeiro cobre de folha e o figo nasce embaixo da sombra das folhas, senão ele morre. Ricardo. Então, a figueira anuncia que está com figos. Aquela não tinha, não era tempo. Jesus amaldiçoou a disfarçatez, o marketing falso, fingir ser o que não é. Fingir ter o que não tem. Fake news, usando a palavra. Ele amaldiçoou isso. A propaganda enganosa, né? Aprendam a lição da figueira. Sejam vocês, sejam inteiros. Sejam inteiros. Pastor, o senhor tem projetos para o futuro? Quais são os seus projetos para o futuro? Eu sei que o senhor escreveu um livro, existe a História Bíblica de Israel. Tive o maior prazer de escrever. Que legal. De tudo que eu trouxe de lá e do que li e do que vivi ali. Já está publicado? Bom, tá publicado, está publicado. Que bom. Não tem muito tempo que publicou, tem? Não, ele tem uns 5 anos. 5 anos. Ele esgotou, ele já está na quarta edição, agora só pelas plataformas. É da Intersaberes, né? A Uninter usa ele. Ficou bom, modéstia à parte. Que legal. Ficou bom. Agora eu estou escrevendo um de parábolas e um de geografia bíblica. Geografia bíblica, eu não sou geógrafo, então é muita presunção falar, tanto como eu não sou historiador, não sou formado em história, é presunção falar história de Jaboto, história bíblica. Mas esse de geografia bíblica é muito interessante. Vamos falar do Monte Hebron. O que todo livro de geografia fala, altitude, latitude, faz divisa com o quê? Isso eu vou ter que falar porque é domínio público, sim, não é plágio, todos os atlas falam isso. Agora, aqui, o que aconteceu? Esse monte foi aquele que Caleb conquistou quando Josué dividiu as terras. Falou, Caleb, legal. Você é o único que vai... As curiosidades daquela geografia. Ali Davi foi ungido rei pela terceira unção, que equivaleu, porque Davi foi ungido rei na casa do pai, cuidando das ovelhas, Samuel, foi ungido em Ziclag, depois foi ungido ali. Aí todo Israel se reuniu em Hebron. Você sabia,
Você sabia, só que... Você sabia geografia literário ali. Isso aí. Que legal. E estou escrevendo de parábolas. A primeira frase do livro já está no Word, já pronto para mandar para o pessoal de editora. Então vai sair já. Já vai sair. Alguns meses aí. Parábolas são histórias que nunca aconteceram, mas que acontecem todo dia. Que legal. Aí você vê a parábola do tesouro escondido. Um versículo é a parábola. O cara tropeçou em alguma coisa, todo mundo que leva topada não dá glória, deve ficar com raiva, né? Não. Aí deve tirar, tentado desenterrar aquilo, é um baú. Eu falo, caramba, um tesouro. Mas se ele sai com aquilo nas costas, Essa parábola é ótima. o vizinho falou, Fenomenal. é do dono, tem dono esse terreno. Então o cara enterra de novo, disfarça, vai, procura saber quem é o dono na prefeitura. Pra poder Acha o dono, compra. Ele comprou o Vende terreno. tudo que tem. Ele não comprou o terreno, ele comprou o tesouro. Estava ali, ele sabia vende o valor, tudo que vende tem tudo para que comprar tem. o terreno por causa do tesouro. As oportunidades da vida. Né? Você tropeça, você viu a oportunidade, tropeçou nela, troca tudo. Põe prioridade ali, no reino, no dia a dia, na vida. Nós tínhamos um projeto social, que dois irmãos, ali em Bom Sucesso, na rua General Gallieni, e a gente ensinava os meninos no pré-vestibular, e tinha 2 garotos gêmeos. Eles eram do Morro do Adeus, eles abriam o meu carro mais rápido do que eu com a chave. Caramba. Eles não sabiam dirigir, então eles abriam e depois o bandido levava o carro. Você estava dando aula de informática, aquelas fórmulas de Excel e programação, então o professor dizia, se fizer isso, isso, pronto, dá isso. Aí o garoto, então se eu continuar, fizer isso, 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 vai dar aquilo? Ele falou, não, calma, essa é outra aula, o QI dos meninos. Caramba, E aí, era muito inteligente. e a gente ensinou, estava tendo prova até para o IBAMA, era em Palmas, Tocantins, recém-criado, no estado de Tocantins. E aí esses meninos gostavam de baile funk, a gente ensinava o seguinte, quando você for fazer a prova vestibular, folheia a prova. Mata as fáceis, nem que seja de trás para frente. Você vai identificar, essa eu já sei, marca. Depois você vai fazendo. Se você emperrar numa difícil, as fáceis você já fez. Então o tempo acaba, mas você já garantiu. Já garantiu os pontos que tinha para garantir. Aí tinha a prova, a gente pagou, na época, R$50, eu acho. Os 2 meninos, um foi para o baile funk e o outro foi para casa dormir. Concentração. De madrugada, o do baile funk ligou. E aí, mané, tá dormindo? Tá? As meninas estão aqui sentindo tua falta. Tal. Ele acordou. Tá. Leva meu lápis, minha borracha amanhã. A gente encontra o Maracanã. Foram os 2 para o Maracanã. Um pegou e fez o que a gente mandou. Folheia tudo, marca as faces, mata logo. E o outro ficou. Cambaleando. Só um passou. É o que achou o tesouro escondido, né? Trocou um baile, uma noite, para ter todas que quiser. Foi para Palmas. Até hoje ele manda dinheiro para a mãe e para o irmão, que está desempregado ainda. Tá vendo? Aí eu pergunto, quem é que aproveitou o tesouro escondido? Então, esse livro de parábolas vai falar sobre isso. Né? O cara que compra pérolas, como é que o judeu faz? Jesus falou que o cara está lá. O garimpeiro vem, aí traz lá uma pérola. Como é que o judeu naquela época faz? Dizem que faz até hoje, mas... é vidro. Com aquela lente, o cara é gemólogo, o cara sabe que tem valor, mas ele diz o quê? Como diz o provérbio, nada vale, nada vale. Aí regateia, depois vai se gabando que fez grande negócio. É assim. Então, cara, você tem que dizer, mas só para você ter vindo aqui, leva R$10. Aí o garimpeiro, obrigado. Depois ele vai lá e vende por 500 mil. Aí Jesus conta a história que o cara está na banca. Aí o outro vem. Ele vê e fala, aguenta aí, vai lá, vende tudo e compra a pérola do cara. de grande valor. Aí o fariseu, não, você tinha que dizer que não vale nada, você tem que comprar barato. No reino, não. No reino, o que prevalece é a verdade. É isso, não tem um E esquema. quando você acha o reino de Deus, acha Jesus, tudo vira segundo plano. Ele vira prioridade. É verdade. Você troca tudo que tinha e abraça a pérola de grande valor. Amém, amém. Amém. Pastor Marcos, que bênção. Que legal. Alegria, alegria. Gostei de ter vindo aqui. Foi muito bom, maneiro. que bom. Espero que esse pessoal de casa esteja gostando do nosso papo, hein? Não, ele vai voltar. Vai voltar aqui. Salmo do coração do pastor, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes. Aleluia. Glória Isso a aí. Deus. Cântico de romagem, cântico dos degraus, é o cântico do peregrino. Amém. Aleluia. A gente vai andar, vai chorar, mas vai. E vai voltar com júbilo. A vida tem estações, tem tempo para tudo. Eclesiastes 3, né? É Tempo de rir, tempo de chorar. Você não pode pedir o planeta para parar para você descer. Você vai enquanto. A palavra boa é quem sai andando e chorando enquanto. Ele não desiste da É vida. verdade. Ainda tem as torrentes do Negueb que aparecem do nada. A cada 7 anos fica muito tempo sem chover. Quando chove, o Salmo 133, o Orvalho do Hermon, deságua no Monte Sião. O Salmo 29, Davi descreve a chuva. No seu tempo, tudo diz glória. Aí depois chove 6 meses. Aparece o arco-íris, você olha o tapetinho verde, sementes, brotos que foram soprados deserto adentro germinam. As corças vão comer a grama lá, borboleta, a flor, as flores do deserto que só nascem depois da chuva. O deserto vira um jardim. Então, quando a aridez tomar conta do coração da gente, a gente faz a oração do salmista. Faze conosco o que tu fazes no Negueb. Desperta novas criatividades, novas alegrias, Amém. novos sonhos e novos planos. Amém. Deus é aquele que transforma desertos em áreas verdes. Amém. Amém. Pastorzão, Que prazer. que alegria poder receber o irmão aqui. Foi um bate-papo gostoso. Foi legal. Adorei também, gostei Nosso muito. agradecimento a Deus pela sua vida. Obrigado. E eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai bombar. Poxa, Amém. vai. Não, e vamos trazer o Marco Ribeiro aqui, que é o dublador do Homem de Ferro, e aí o pastor volta para acompanhar a gente nesse Vamos papo. bater, vamos. É isso aí, bater uma né? roda de Isso aí. conversa aqui, Pastor muito Marco boa. Ribeiro, dublador, e já bota o pastor É isso. aqui com a gente também. É isso Vai aí. ser muito bom. Muito obrigado, pastorzão. Jesus Obrigado, te abençoe. O carinho que nós temos Prazer. pelo irmão, o senhor sabe. Obrigado, Lucas. Amém. Obrigado. Poxa, muito O legal. teu nome me lembra uma coisa interessante. Uma vez eu fui, o Caio pregava em Botafogo, tinha um centro médico ali, um culto que tinha segundas-feiras. Ele não pôde vir, ficou lá em Campinas, perdeu o voo, teve atraso. Aí mandou um fax na época, que eu queria. Eu fui pregar. Eu estava de camisa de esporte, falei, não, então vou em casa, vou botar uma roupa social. Eu estava nervoso, querendo me preparar. Aí meu pai olhou para mim, você está nervoso? Eu falei, tô, pai. Por quê? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou pregar lá nesse centro médico, são 200 médicos lá. Aí meu pai, você vai falar de medicina? Eu falei, não, vou pregar o evangelho. Se você fosse falar de medicina, sim, só tem doutor lá. Mas você vai pregar o evangelho? Nisso o doutor é você. Você não tem que ter medo. Aí eu guardei aquela sabedoria dele. No elevador, o auditório ficava lá no último andar. Na intermediária entraram 2 médicos, um muito elétrico e o outro trazendo ele. Eu estou no elevador. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí o cara, que eu tinha falado com meu pai, só tem doutor lá. O elétrico falou, vem cá, cara, tu tá me levando para onde? Tu me jogou nesse elevador. Aí o cara, é um pastor que vai falar lá no culto. Não tenho tempo para ouvir pastor. Não, aperta qualquer botão aí, eu vou descer. Não tenho tempo de ouvir pastor. Não, cara, eu sou médico. Aí eu falei, doutor, antes de eu descer, que ele já ia descer, o pastor sou eu. Eu estou substituindo o pastor que viria. Eu que vou pregar. Ele, reverendo, então o senhor sabe que eu nem lhe conhecia, né? Não leva mal, não foi ofensa, não. Eu falei, não, eu entendi. Se eu não tivesse ouvido meu pai, eu teria descido também junto com ele. Eu falei, mas olha só, o senhor não tem tempo para ouvir o pastor, mas se fosse um outro médico, um colega do senhor de profissão, o senhor ouviria? Ele, um outro médico eu ia ouvir. Eu falei, então sobe, que eu vou falar de Lucas, o médico amado, o que ele acha do evangelho. Boa. Aí preguei em Lucas, seu xará, Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo. Eu fiz o apelo, ele foi o primeiro a ir à frente. Que lindo. Se eu não tivesse ouvido meu pai, já estava com medo, eu ia embora também. Ninguém sabia que era eu. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado. Glória Lucas. a Deus. É isso. Compartilha. Esse podcast foi sensacional. Curte. Se você chegou até aqui, escreve qual é o nome do salmo? O número do salmo? 126. 126. Você chegou até aqui, escreve aí Salmo 126. Chegou até o final desse podcast. E leva esse podcast para um monte de gente, cara. Que conversa maneira. Beleza? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Beijo grande, minha gente. Valeu. Deus abençoe você.